Estamos ao vivo, estamos no ar mais uma vez. Queria fazer até uma saudação deixa eu baixar isso aqui para fazer uma saudação do Raio Gil hoje. Vamos aplaudir a Paula! Ficou ótimo, André, Ficou sua imitação. Se eu fosse imitador, acho que eu ia estar passando fome. Ficou perfeito. Deixa eu parar aqui nosso som. Antes de mais nada, apresentarmos... Eu não sei falar seu sobrenome, tá, Paula? Vou aprender hoje também. Mas a Paula... Tem um outro Souza Silva? Só Paula tem... Souza Scheidegger. Souza eu sei falar. Vou ficar no Souza, então. Paula Souza Scheidegger. Presidente do Cariacica Down. Nós temos hoje a honra de estar recebendo pra gente bater um papo. Marcelão, todo mundo já conhece. É isso aí. Boa noite, gente. Quem tá ao vivo. Suelen Fontana, Mazinho Dutra, que sempre acompanha aí o Cariacica Down. Um abraço pro nosso amigo. Falar com o Mazinho que você não está surdo e nem velho, porque estava sem áudio mesmo, tá, Mazinho? Já soltamos aí, tá liberou. Tranquilo. Antes de iniciarmos, a gente vai para o momento merchan, né? Para falar aí do pessoal que nos apoia nesse momento aqui com as lives, transmissões e tudo mais. Primeiro, a Personal Transportes. Isso aí. A melhor empresa de transporte e logística do país. Levando e trazendo a sua mercadoria. Somente no Espírito Santo. Por enquanto. Isso. E com entrega expressas. Você pede... Se você mandar o pedido até às 11 da manhã... Até às 17 chega no local. Personal entrega no mesmo dia. Viu, Rapidinho. Né? Melhor do que Correios. Quem é o Correio? Não, esquece os Correios. Nosso segundo apoiador, eu não posso deixar de falar, porque da primeira vez eu já deu problema, que é... Maula! Maola, consultora oficial da Estácio. Exatamente, com promoções para quem quiser estudar e se qualificar. Lembrando que tem condições especiais. Para quem está assistindo ao vivo, liga Isso lá aí. e fala, tô vendo ao vivo, quero meu desconto, você vai ter. Passado isso, vamos lá, Paula, para a apresentação, para quem não conhece, saber quem é a Paula, como que chegamos até aqui. Caminho longo, né? Caminho longo. Eu vou pedir só para você chegar o microfone um pouco mais perto de você. Pode inverter. Aí, agora pode falar à vontade. Isso é importante, André, enfatizar também que você já falou, né? A Paula, ela é presidente do Cariacica Down, né? Que fica localizada ali no bairro de Alto Laje, não é isso? Qual o nome da rua? Rua Constância Novaes. Constância Novaes. 19. Isso aí. E o Cariacica Down é um projeto muito bacana. Eu sou suspeito a falar. Tem quantos anos nós nos conhecemos, Paula? Tem... Desde o início, 3 anos. Desde o início, né? Desde o início eu conheci a Paula, a gente às vezes ajuda em algumas situações, algumas ações, inclusive eu tenho que te pagar a rifa. Eu lembrei que eu tô devendo a rifa. Tá valendo ainda a rifa, Paula? Lógico. Tá valendo a rifa ainda, Você então... já perdeu. Você acha que eu vou vir aqui e não vou falar da rifa? Vamos vender umas duas pro André também, tá? Isso aí. Pelo menos. O André tem que comprar um bloco. Isso aí. Casar, não. Rapaz, falar em casar, peraí. Antes de iniciarmos o assunto sério, eu tenho que soltar um negócio aqui, ó. Uma comemoração para um amigo nosso aqui. Ele é o quê? Vou chamar um... Dá o resultado. Ele é o pai da criança. Solta o áudio. Minha amiga Vanessa, meu amigo Marcelo, papais aí, do ano. rapaz. Que isso. Muito bacana. Eu tô sem acreditar até agora. Parabéns. Agora a gente pode falar sério. Vamos falar sério. Mas é bacana. A gente conheceu conheço o projeto, o trabalho da Paula. É muito gratificante quem conhece de perto, né? Quem conhece a luta daquelas mães, né? E eu acredito que a Paula vai falar também um pouco o que motivou, como que funciona esse projeto, os apoios que são necessários ter nesse projeto, e a gente pode fazer isso a cada dia. Tem a questão que a gente pode adotar uma criança, não é isso, Paula? Tem vários projetos que a gente pode contribuir e do nosso lado, né? Às vezes a gente não sabe que existe, não que eu sou contra esse tipo de movimentação, talvez
vamos mandar para a África, vamos mandar para uma... Mas às vezes do nosso lado, Isso. né, tem tanta gente precisando Verdade. que a gente pode fazer, está nas nossas condições de fazer, porque se cada um fizer um pouquinho, né, isso traz um resultado muito grande. Mas, Paula, fica à vontade, você se apresenta, que a gente, no decorrer da conversa, a gente também vai fazendo as perguntas. E você vendo quem você está ajudando aqui do lado, você tem a comprovação onde está indo, né? Exatamente, exatamente. É, A prestação de contas, tudo certinho. O Carecicadal, ele prima muito pela prestação de contas. Isso né? aí. A gente está lá nas redes sociais o tempo todo prestando conta até de um álcool que chega lá. Não, é verdade. Isso eu acompanho o Instagram do... Né? Sim, não, isso aí é sem dúvida a parte que nos dá até o prazer de ajudar, né? Que a gente sabe para onde que realmente está indo, o que a gente está contribuindo. Então, surgiu o Carecicadal, onde ele surgiu? Eu sou mãe, né, da Isabela, ela é minha filha do meio, ela tem hoje 16 anos, ela é síndrome de Down, e eu sou formada em Direito também, e fiz Sociologia e migrei para Educação por causa da Isabela. E olhando de perto algumas situações que aconteciam, eu percebi que se eu criasse uma linha que fosse diretamente trabalhado a pessoa com síndrome de Down, ela conseguiria um desenvolvimento legal. Eu já comecei a pesquisar nessa época sobre pessoas com síndrome de Down que tinham um desenvolvimento pleno no país, né? Hoje é mais visível ainda, né? E numa noite, na minha casa, deu um start e comecei pelo WhatsApp conversar com algumas mães. Todo mundo apaixonou pela ideia. No princípio, no início, era assim. Nós queríamos formar um grupo de amigos que tivesse filhos com Down para eles terem uma convivência, ter a tribo deles, a amizade deles, poderem formar laços. Só que os próprios pais foram trazendo fono, físio, assistente social, virou um projeto. Foi né? criando raízes, né? Isso foi em julho de 2017. Quando chegou em agosto, a gente já tinha tudo formado, só não tinha um lugar para atender. E aí foi que o pastor, faço menção aqui à Igreja Batista Alto Laje, né? O pastor Davi. Pastor Davi. Um abraço, pastor Davi. Né? Falar nisso, André, só abrir um parênteses. Pastor Davi, se eu não me engano, é psicólogo. Isso. Né? Psicólogo. Pastor e psicólogo. Isso. Eu frequentei a Igreja Batista antes do pastor Deocleciano, né? Tive o prazer de participar junto com os irmãos da Igreja Batista. Sei que o trabalho é muito sério também. Pastor Davi, nós queremos ele aqui também, né? A gente podia marcar um dia, tem muita história de vida para estar contando aí pra gente, tá compartilhando também. O convite já está feito. O convite está feito, tá, pastor Davi? Depois nós vamos entrar em contato para agendar isso aí. Mas pode continuar, Paulo. Então, pastor Davi e também o Rocha, o Valfredo, né? Que é diácono da igreja. Sim, Valfredo. Ele abriu essa porta pra gente. E aí, nós iniciamos a linha Alto Laje, né? Nesse final do ano de 2017 já. Então, a gente está indo aí já para 4 anos, com esse canal ali. Graças a eles não cobram absolutamente nada da gente, né? O que a gente faz? A gente mantém, né, o lugar e as contas pagas. Então, é assim, é um voluntariado. Nosso primeiro voluntariado ali acontece com a Igreja Batista de Alto Laje, né? Nós somos muito gratos a ele. E aí, nós viemos crescendo. Hoje, a gente está atendendo as 83 famílias já. É impressionante porque hoje mesmo eu recebi 2 mensagens de acolhimento de crianças que nasceram com síndrome de Down, né? Então a gente faz todo um acolhimento. A porta de entrada. Paula, como que você vai entrar no Carecicadal? Como que vocês vão atender? Obrigado, Tony. O serviço social, através da nossa assistente social, ela com a equipe que é a psicóloga, a enfermeira e uma mãe que acolhe, que a gente fala, né? A gente vai até essa pessoa e atende, acolhe a criança. Como a gente está em pandemia, a gente tem feito os acolhimentos no próprio Carecicadal, né? Mas o ideal é ir na casa da pessoa e acolher mesmo, né? Porque a hora da notícia é muito difícil, né? Quando a pessoa recebe a notícia que vai ter um filho. Então vocês já dão aquele apoio, Paula, desde quando recebe a notícia, vocês já vão com questão psicológica mesmo, né? Dos pais, Isso. Entendi. O último caso, por exemplo, eu estava na minha casa, estava assistindo a Netflix, né? Um domingo à noite,
E aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp, era quase 00:10. Uma pessoa assim, desesperada. Ela tinha acabado de ganhar um neném e tinha descoberto que a criança era síndrome de Down. O que eu faço da minha vida? Eu estava desesperada. E geralmente a gente não responde, né? Horário comercial. Mas quando eu vi aquela mensagem ali, eu comecei a conversar com ela e nós varamos assim, madrugada dentro, conversando, né? Eu consegui acalmar aquela mãe, depois nós fomos com a equipe na casa receber, entendeu? Outro caso foi um pai também, trabalhando de madrugada, e pelo Facebook ele me chamou, nós começamos a conversar, ele de madrugada trabalhando, sabe, me procurou e a gente acolheu essa família, né? O que eu tenho para falar para essas mães novas? Vou aproveitar essa deixa aqui, né? Que nem tudo está perdido, é a nossa fala no acolhimento, que nada é por acaso, né? Existem 3 tipos de síndrome de Down, né? 3 tipos de trissomia, que a gente chama, que é a trissomia do 21. E... Paula, só um minutinho. O pessoal está falando que está um pouco longe o microfone. Se você... E aí, Isso. vê agora aí. Eu acho que agora está bacana. Tá bacana. E aí, nós acolhemos, né? Nós damos toda a família, a gente norteia numa social, no psicológico, né? E também, inclusive, com os direitos que essas pessoas têm, né? BPC, uma passagem, né? Que é o cartão de passagem, vários tipos de direitos que as pessoas com deficiência têm. É o nosso sonho ser um país de primeiro mundo, que quando aquele bebê nasce lindamente, já vai ao INSS lá, no caso, e aposenta. Mas aqui não temos isso, nós temos que correr atrás, vocês sabem muito bem disso, né? Nosso direito é garantido, mas nós temos que lutar por ele, Verdade. invocar ele aí para conseguir. Senão não consegue. E é isso aí. E aí, nós estamos aí já há 4 anos nessa batalha. Eu represento as mães, né? Eu não faço nada por mim. Apesar de ter a Isabela ser minha filha, foi a minha motivação de criar o Cariacica Down. Porém, eu consigo hoje, as mães podem atestar isso, eu olho cada um individualmente, sabe? Eu sei que cada uma criança, qual o trabalho que eu devo fazer com cada criança, né? Eu invisto nessa questão de como eu vou ajudar Patrícia, Larissa, qualquer criança que está no Cariacica Down, entendeu? Eu não gosto que a nossa equipe trabalhe tipo um modelão, vamos criar um modelo, jogar lá e trabalhar. Não, a gente sempre olha a especificidade de cada um, né, com carinho mesmo, para ver o que nós podemos trabalhar. Entendi. E eu achei muito interessante quando você disse que essa questão, quando a família recebe a notícia, né? A família recebe a notícia e ela é amparada já no primeiro contato com Sim. mães que vivem isso, né? Porque você vive isso, você Sim. viveu isso, né? Eu acredito também que nesse primeiro momento não foi tão fácil Não. para você, para o seu esposo, o seu filho mais velho, né? Eu tenho o Gabriel, 20 Isso. anos agora. Gabriel fazer tá aqui, agora. né? Tá. Gabriel tá ali nos acompanhando. Faz 20 anos agora. Isso. E tem a Isabela, 16, e tem o Isaac, de 14. Então, eu acredito que foi também assim, nós vamos receber, né, uma criança especial, tudo Eu, muda. como mãe, eu só soube na hora, né? Inclusive, ela nasceu aqui, né? No Hospital São Francisco, aqui. E eu sou bem conhecida ali no hospital, porque meu pai tinha uma amizade. Então, o doutor Zé Luiz, na época, veio, olhando para mim com a cara. Eu falo, Zé Luiz. E ele nos deu a notícia. E foi um choque para mim. Eu, particularmente, mãe, eu falo muito desse relato para as mãezinhas, Sim. porque tem mãe que ela se culpa, né? Ela se culpa e tem casos como o meu. Acredito em vocês. Eu, de primeiro momento, eu rejeitei a minha filha. Né? Não porque eu era ruim, hoje eu entendo isso, porque eu era ruim, porque... Nada disso. É simplesmente porque era um desconhecido para mim e eu tive um medo naquele momento de não dar conta, né, daquilo ali. E meu esposo foi meu porto seguro naquele momento, né? Ele ia nas psicólogas, né? E tudo que elas mandavam fazer, ele fazia. Eu lembro que eu amamentava e ele pegava o violão e ficava do meu lado cantando para ela, Olha né? só.
Então, assim, foi um apoio muito importante, fundamental, tanto que minha filha é muito grudada nele até hoje, os dois, assim, têm uma relação maravilhosa. Mas, assim, depois disso é o que a gente chama do momento do luto, né? Imagina vocês, você vai ser pai agora, você está esperando, Marcelo, né? Uma determinada situação, e quando você recebe, não é o que você esperava, né? Então, a gente tem sempre a Carta Holanda, que é um poema que é dito, né? Um casal foi para lua de mel e queria ir para a Holanda. Quando eles foram olhar, aliás, eles queriam ir para Paris. Quando eles desembarcaram, eles estavam em Holanda. Então, não é o que você esperava. Sim. Então, por isso que a gente chama período do luto, que é esse período para você adaptar a sua ideia, sentar. E eu tive esse período, graças a Deus, minha família me deu uma base muito boa. Passou ali também, eu falei, agora vamos lutar e vamos... Eu passei a lutar pela vida da Isabela, porque a Isabela também apresentou problema cardíaco. Com 2 meses, ela quase veio a óbito, porque ela tinha uma CIA no coração, um famoso sopro, né, muito forte. E o doutor Zé Luiz, mais uma vez, aqui de São Francisco, nos socorreu. E a Isabela está aí. 16 anos, linda. É E eu modelo comecei a ela, brigar, né? ela é. Eu acompanho lá, ela faz os desfiles. Então, a muito gente bacana. acolhe essas mães, e eu, por exemplo, a minha experiência de vida é muito marcante quando eu conto para elas, porque elas olham assim e até vê a Isabela, vê outras crianças no Carecicadal e vê assim... Vocês, por exemplo, vocês podem até olhar a Isabela, ela é diferente, mas pra gente, eu, por exemplo, que eu tenho mais 2 filhos, em casa, eu trato a Isabela como eu trato o Gabriel e como eu trato o Isaac. mesma forma. Entendeu? Se tiver que dar umas chinaladinhas, nós vão dar, se tiver que botar no cantinho, vão ficar, entendeu? E assim vai. Aí eu tô aqui digitando aqui, porque eu tô anotando um monte de coisa. Eu tô igual o Maurício Meirelles no Achismos. É um assunto completamente fora do meu convívio. Aí eu tô com algumas perguntas aqui que vai Assim que é bom. vai parecer até um pouco ignorantes, digamos, né? Não, mas Mas eu acho bom. bacana, né? A gente... Vamos falar para pessoas que não sabem mesmo, que é Isso, leiga mesmo, né? Pra gente abrir. Porque o que acontece conosco? Eu sempre falo isso para as mães do Carecicadal, para os pais também, né? Que acompanham. Nós temos que divulgar, sim, para as pessoas que não sabem, que as pessoas dizem, mas tem preconceito, né? Eu sou muito, assim, racional em questão do preconceito. Porque existe o preconceito que é só simplesmente porque a pessoa não sabe do que se trata. Claro. Muitas às vezes não querem se envolver no assunto, né? Deixa do lado ali, não quero saber e fica ali. Outros, simplesmente você tem o dever como mãe, eu falo isso, de ensinar. Quando você ensina, né, que você fala sobre o assunto com a pessoa, o preconceito pode acabar, Exatamente. entendeu? Nesse momento. Eu acho muito importante, o André e Paula, nós estamos falando aqui não só para pessoas que têm situações com crianças com a síndrome, mas filhos pequenos que não têm e precisam entender que existe isso. Exatamente. Né? É um trabalho que a gente faz lá também. Exatamente, com os você irmãos. encontrar na rua, porque a gente sempre, eu falo que a gente nasceu numa sociedade, na verdade, e hoje essa geração nossa meio que está saindo um pouco da bolha, né? Nós vivíamos uma abriu, bolha, né? porque nós tínhamos, quando você para pensar, a nossa vida era o quê? Era nascer, né? Estudar, antigamente era ter o 2º grau, né? Hoje, né? Hoje, se você tem uma faculdade, você já passa, tá ferrado, né? já está lascado, né? Então, assim, e a gente está quebrando esses paradigmas, né? Então, eu acho muito importante essa questão das crianças que são normais entre si, entender que existe isso no mundo, né? Para não chegar numa escola, né? Eu acho que as escolas precisam ser inclusivas. Isso aí. Né? Precisa ter a inclusão. Porque a criança chega e dá de cara com uma criança, fala... Às vezes a forma de olhar, a criança se sente já ofendida, né? Eu acredito que acontece muito nisso. E eu falo que, gente, quem não conhece o projeto Carecicadal, tira um tempinho e vai lá visitar. Não agora, né? Porque agora está na pandemia. Mas eu tive o prazer, André, de ir visitar, e você também, junto com o pessoal do escritório, né? Vocês faziam uma contribuição lá também.
E é muito bacana, poxa, eu nunca vou esquecer da forma que a própria Isabela, que estava lá no dia, O Júnior. e o Juninho, É. né? Nosso Michael Jackson. É, o Juninho. Então, assim, é muito bacana você aquele convívio, você vê que eles ficam felizes, né? Porque, inclusive, no dia até estava o seu saudoso Rubens. agora, o seu Rubens, né? Mandar um abraço para a família, que Deus venha confortar também. Mas que contribuiu tanto, né, Paula, para o projeto, O abraçou Rubens mesmo. era meu braço direito na questão de obras, de manutenção. Você Isso. viu isso lá Sim, no dia, eu né? vi no dia. Nós tínhamos. A Paula conversou comigo, André, falou que eles estavam com dificuldade num bebedouro, né? Não sei nem se eu posso falar isso aqui, Paula. Pode, deve. E eu falei, poxa, gente, como que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar um bebedouro pro Cariacica Down. Naquele momento eu não podia comprar um bebedouro. Acho que tá saindo o áudio aí. Só que o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu posso conseguir 10 amigos que cada um der um pouco, nós vamos comprar um bebedouro. Isso aí. E assim nós lançamos, mas foi muito rápido. A gente conseguiu adquirimos lá pro Cariacica. Você via a felicidade dele, seu Rubens empenhado em instalar, tal. Então é uma comunidade. Por exemplo, às vezes eu não posso contribuir com valores. Paula, olha só, eu sei pintar uma parede. É, isso aí. Paulo, eu sei capinar a grama aqui. Paula, vamos fazer alguma coisa aqui para as crianças. Não sei se aquela ideia da piscina está aí de pé ainda. Tá. Então, porque eles precisam, eles fazem os trabalhos, se eu não me engano, era no Castro Alves, não sei se está sendo ainda. Aí ainda a gente tem a parceria, né, com o seu Getúlio do Colégio Castro Alves. Sim. Só está suspenso devido à pandemia, né? Sim, sim. Então é importante porque cada um pode contribuir de alguma forma. Né? Não é só financeiramente, Sim. mas também com a ajuda mútua, né? O trabalho voluntário, ele é assim mesmo, né? O Cariacica Down, André, funciona através do voluntariado. Você bem sabe disso, né? Sim. Então, assim, através do voluntariado das pessoas. Então, por exemplo, o Castro Alves é o nosso voluntário, ele nos doa, nos cede a piscina para acontecer a natação, né? A Igreja Batista Casa. Mas eu tenho lá. Hoje, eu gostaria de relatar o que nós temos no Cariacica Down hoje, o que nós temos para oferecer para o município de Bacana. Cariacica, né? Imagina vocês, a gente tem aí 83 famílias, né? Se aí, Thaísa vai me corrigir depois, se eu errei, mas é. E aí, o que acontece? Se a gente tem esse monte de família, o que a gente oferece? Então, o bebê, né, que chega hoje no Cariacica Down, ele chegou hoje, qual é a função nossa? Estimular. Porque hoje a gente já sabe, já é bem pacificado isso, que quanto mais cedo eu trabalho o desenvolvimento, mais a criança vai desenvolver, né? O síndrome de Down, ele precisa de estímulo precoce, né? Então, se a criança dita normal, né, típica que a gente chama, vai andar com 1 ano, com 3 meses eu já estou trabalhando no andar da criança com síndrome de Down. Para que com 1 ano e meio, ela já está acompanhando a criança típica. A minha filha, por exemplo, andou no aniversário dela de 1 ano. Ela teve um físio maravilhoso na época, que me deu todas as dicas, e assim foi. Então, o que a gente tem no Cariacica Down hoje? Fisioterapeuta, nós temos 2 físio, nós temos terapeuta ocupacional, né? Nós temos fonoaudióloga, 2 fonos, nós temos psicólogo, assistente social, nós temos professores de dança, professor de música, pedagogos, professor de arte e advogados. Importante falar do Né? Advogados. Esses aí vamos deixar por último, né? Contadores, né? São os voluntários diretos que trabalham com a gente, né? Sim. São pessoas que trabalham diretamente. Então, a gente... E uma máquina de pessoas. Nós temos a Thaísa, que é administrativa, é minha porta de entrada do Cariacica Down. Quando alguém quer lidar com o Cariacica Down, você lida com a Thaísa. Nós temos o social, que é as 3 assistentes sociais. Nós temos a enfermeira Tainá, que está lá também, junto para dar uma força com a gente, o acolhimento, indicação de médicos, essas coisas. Nós temos a neuropediatra, todo mundo voluntário. Nossa, é uma equipe grande, hein, Paula? Todo mundo voluntário. E hoje, né? qual a maior necessidade? Falou, não vou falar de financeiro, porque isso depois nós vamos entrar nesse assunto. Mas questão de profissional. Hoje, o que vocês mais estão necessitando? Terapeuta ocupacional é ouro pra gente. Porque é uma profissão que eu, Paula, particularmente, é uma profissão que eu acho que é essencial, né? E
está escasso no mercado, a mão de obra, e a gente está correndo atrás para conseguir agora essa profissional. É uma profissional com excelência que eu preciso mesmo. Terapeuta ocupacional. Tá, então vamos fazer um apelo, né? Aqueles que estão assistindo, que conhece alguém, por favor, entre Ou em que contato. seja, né? Ou que seja também, né? Só para falar, os voluntários, eles não vivem no Carecica-Dal 24 horas. Né? Eu tenho um psicólogo que vai lá e doa 4 horas. Doa uma um vez tempo, na isso semana, aí. entendeu? A pessoa não precisa, né? A gente faz o horário, a pessoa às vezes vai 2 horas, 4 horas por semana lá e tá doando o seu tempo. Não, bacana, bacana. Então vamos fazer essa campanha aí. Os terapeutas ocupacionais, o quê? Como é que é, André? Ocupacionais. Ocupacionais. Isso aí, vamos então, eu coloco o André nas situações complicadas, né? É porque hoje eu tô falando pouco, hoje deixa ele controlar. Não, é porque o Cariacica, eu gosto de falar do projeto. Eu sei A disso. Paula sabe disso, a gente já teve umas conversas. Eu gosto porque eu fico encantado pela situação, e eu já tive uma conversa com a Paula. Eu tenho um sobrinho que ele é autista, né? Inclusive, no dia 2 agora foi o Dia Mundial do Autismo. Ele tá todo bobo porque o Zico postou a foto dele, né? Ah, eu vi essa Eu vi essa também. reportagem, eu Ele tá vi. lá feliz e tal. Então, o que que acontece? Eu sempre falei com a Paula que o tratamento, e a Paula também fala muito isso comigo, o tratamento ele é muito importante. Hoje, eu vejo meu sobrinho, se eu não me engano, tem 6, 7 anos, até vergonha de saber a idade do sobrinho, né? Meu Deus. Mas ele não demonstra ser uma criança autista. Por quê? Desde o início, É o precoce tratamento. exatamente, teve como acompanhar, né? Mas tem muitas crianças, o André, que não tem essas condições. Sim. A maioria, na verdade. Hoje, talvez não seria Grande necessário Que ter o foi a minha Cariacica Down. realidade. Foi a minha realidade. Eu Isso. vi a possibilidade do crescimento da minha filha, porém, financeiramente, eu não tinha condição de dar um tratamento que ela Exatamente. merecia, né? Agora vamos cutucar um E pouco em na ferida. Cariacica também não tinha Então, uma especialização legal sobre isso, Aham. né? Então, eu falei, vamos juntar deixa voluntários. eu fazer uma pergunta. Você já Pô, tá não, é aí porque eu queria cutucar na ferida do dinheiro. da pai, mas depois ela volta nesse Não, papo. calma aí. Vamos assim mais light. Vamos lá. Criar um contexto primeiro para eu poder fazer minha pergunta. A minha mãe, ela é professora da rede estadual de uma cidadezinha pequena chamada Nanuque, lá em Minas Gerais. E aí, consequentemente, ela acaba conhecendo ali, eu acho que ela já deu aula para metade da cidade, né? Com o passar do tempo, ela está próxima de aposentar agora. E ela relata para a gente que cresceu muito o número de casos, tanto de síndrome de Down como de autismo. Aí eu vou te fazer 2 perguntas aqui de forma assim completamente leiga. Aumentou os casos ou passamos a ter mais divulgações a respeito dele por causa dessa questão da escola inclusiva? Porque eu acho que até pouco tempo atrás, e eu falo isso há pouco tempo atrás, 20, talvez 15 anos atrás, que é a idade que a sua filha nasceu, eu acho que as pessoas escondiam o problema dentro de casa, colocamos assim, e não tinham coragem de colocar isso em sociedade. E existe causa científica, eu já ouvi muita gente falando principalmente sobre o autismo. Se a mãe utilizar álcool, droga, alguma coisa durante o período da gestação, a criança pode desenvolver o autismo e tal. E pro Down, como é que funciona? Então, você falou tudo. Não aumentou. Está mais exposto, né? As crianças especiais, elas ficavam dentro de casa. Elas não iam na igreja. Elas não participavam de um aniversário de uma criança. Elas não eram convidadas. As reuniões de família, Né? Na reunião de família, a família deixava elas no quarto, com o cuidador, com alguém que era amigo da família para vigiar. A escola, então, era uma coisa assim, existia só escolas especiais, que hoje, inclusive, é pauta de luta nossa, né? Porque existe uma corrente no Brasil que quer voltar a ser realidade dos anos 80, né? Que é somente a escola especial. Então, eu preciso ter o direito de eu escolher aonde eu quero colocar minha filha. Se é na escola especial ou se na escola secular, né? Para ela ter um desenvolvimento. E entra aquele caso que o Marcelo falou. Marcelo tem um filho. Ele vai estar privando o filho dele de uma realidade que existe no mundo hoje, que é ter crianças com diversidades diferentes. Entendeu? Então, eu não vou estar só
excluindo a pessoa com deficiência da sociedade, voltando àquela vida. Então, há duas linhas. Por isso que o debate é muito amplo, por isso que ainda não passou essa proposta. Porque existem duas linhas. Por um lado, eu, como mãe Paula, eu entendo que se a Isabela tiver um atendimento especializado, talvez ela avance, né? Porque hoje a inclusão não acontece como deve acontecer nas escolas. Talvez Isso não é seja fato. esse o problema. Porque eu vejo que tem muito. Eu vejo relatos da minha mãe, isso é coisa de dentro de casa. Ela relatando muito problema com relação a cuidadores. Às vezes é um cuidador só para. A criança não consegue acompanhar a turma, a criança atrapalha a turma. Sim, então é um debate longo, eu concordo com isso. Concordo. A inclusão não acontece de fato como que ela deve acontecer. Mas daí você pegar um investimento e jogar ele todo para a escola especial também não seria. Por que eu não posso investir na escola circular? Então, talvez Entendeu? o X da questão seja a forma de como incluir. Isso, a forma. Eu acho que nós precisamos trabalhar e estudar sobre isso. Como que eu vou incluir? Porque a criança, ela precisa também, tanto a especial como a dita normal, ela precisa se conhecer como um todo. E a luta foi muito grande para chegar aqui. O meu melhor amigo era meu vizinho. Eu tinha 10 anos quando eu descobri que ele era síndrome de Down. Entendeu? Por que eu descobri? Porque o pai dele, aos 10 anos, tirou ele de mim. E eu chorei horrores, um mês, né? Porque eu perdi o meu amigo. Mas eu não sabia que ele era síndrome de Down. Os anos se passaram, que eu fui entender que ele era síndrome de Down, né? Já minha adolescência. Então, por quê? Os pais escondiam. Eu sou evangélica, até conversei isso um dia na live com o meu pastor. Onde que estão as crianças especiais? Será que eu estou incluindo até ela na igreja? Será que eu estou incluindo ela no aniversário? Justamente. Né? Às vezes, você tem uma rodinha de amigos, você diz, porque, por exemplo, você diz que você é amiga, por exemplo, a Isabela. Fulana disse que gosta da Isabela. Mas gosta, convida ela para o aniversário. Exatamente. Entendeu? Então, é muito bonito falar, eu gosto de fulano, gosto de ciclano, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Mas eu acho... O incluir é muito difícil, gente. É muito difícil incluir. É porque eu acho que a gente não sabe ainda como fazer. Eu acho que porque quando eu vejo a minha mãe comentando a respeito disso, o que eu percebo na fala dela, me corrija se eu estiver errado, é o seguinte, a criança ela não se desenvolveu, talvez, a ponto de estar ali. Para ela estar ali, talvez esteja sendo prejudicial, porque ela está sendo obrigada a acompanhar pela idade. Se você tem crianças de 6 anos, você vai botar ela Sim. Vai passar para a próxima série, e talvez é uma fala completamente leiga, se eu estiver Não, eu falando sou besteira, professora, eu sei o que você está falando. você me corrija. Talvez seja fazer, antes dessa criança ser lançada dentro da sala de aula, gente, vamos parar aqui, vamos fazer um nivelamento, igual acontece na sala de inglês, e ela tem capacidade de acompanhar a turma do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto ano. Então, não é nivelar. É você ser o educador que você adapta os currículos. Entendi. Entende? Nivelar é que eu estava procurando uma palavra. Isso. Eu saber que na minha sala eu tenho Gabriel, que é o típico, e eu tenho uma Isabela, que é síndrome de Down. Então, eu tenho que adaptar o currículo para ela. Desculpa, professores, eu amo todos, eu sou professora. O grande problema hoje é a pessoa não querer fazer isso. Porque dá trabalho, gente, dá trabalho. Entendi. Agora, se o governo investe na qualificação Profissionais, do né? profissional, vai acontecer. Mas qualificação, não é aquela pós-graduação pelos correios, né? E eu acho que o profissional também tem que ser uma escolha de vida. Isso. Para ele poder... Exatamente. Eu conheço uma professora, que é a Mirla, que é a irmã da Maola, que ela trabalha com crianças especiais. Só conheço ela. Ela é terapeuta? Não, ela é professora. Assim de convidar ela. Ela faz também eu não sei se é isso, não sei nem o que um terapeuta ocupacional faz. Trabalha com o cotidiano, a vida diária. Às vezes, para você pegar esse copo é muito fácil, mas para uma pessoa com especial não é. Inclusive, o André, sua mãe está acompanhando aqui e falando, não existe qualificação, né? A Deusa, para aquela sua mãe, Deus é né? minha mãe. Então, não existe. Se o governo qualifica,
entendeu? Investe. Mas é muito mais fácil você pegar e fazer uma nova lei e jogar, entendeu? Para outro espaço, que você sabe que no Brasil vocês sabem muito bem disso, qualquer coisa estão criando lei, né? Jogar para um outro departamento do que eu investir ali, entendeu? Mas, Paulo, eu acho que, André, só abrindo um parênteses, eu acho que essa inclusão, ela tem que começar a partir de mim, né? Ela tem que começar a partir de mim, a partir de você. Nós vamos ter os nossos filhos, nós não sabemos do futuro, Sim. né? Nós pedimos a Deus saúde, tudo, nós sabemos do futuro, mas aqueles pais que têm os filhos, eles precisam ensinar isso. Eu acho que precisa começar a envolver isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, né? Então, assim, o que a Paula falou, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu voltei a uma história que eu conheci uma pessoa quando eu era criança, que ela era síndrome de Down, e ela já era, tipo assim, tinha uns 20 anos já, e realmente ela só vivia dentro do quarto. A pessoa guardava ela e não levava ela para a sociedade, né? Então, essa situação, ela precisa começar dentro da nossa casa. E eu fiquei muito feliz, eu gosto de ver as conquistas da causa. Eu acho que foi essa semana que uma vereadora tomou posse, Foi eu não sei semana se passada. a cidade, não sei se foi no Ela é Rio. fisioterapeuta por formação e ela foi candidata a vereadora, né, em São Paulo. E ela assumiu, então, a cadeira, porque o outro, Olha né, só. partiu. Isso é uma vitória. Sim. Down. Dal assumiu a cadeira. Então, é uma vitória. é Então, inclusão. essas conquistas, André, que eu não posso perder. Você entendeu? Sim. Essa fisioterapeuta, ela chegou até aqui porque ela teve uma professora lá no primário que foi uma professora de excelência. Que fez a base. Fez a base. Mas ela também teve uma mãe e um pai que acompanhou ela, entendeu? O trabalho da Carência Cadal é isso com a família. A gente tenta trabalhar com a família, fortalecer a família também, não adianta eu pegar uma pessoa com síndrome de Down e ir para o Carência Cadal fazer físio, fono, e eu tô com a família toda com a base quebrada. Não funciona. Não funciona. Então, a minha preocupação também lá, hoje, como presidente, é justamente fortalecer a família. Entendeu? Então, a família, às vezes, a gente procura, está precisando de um emprego, vamos procurar. Né? Está precisando de fazer um tratamento, vamos fazer. Ajudar a família no máximo possível. O sonho nosso não é reter pessoas com síndrome de Down dentro do Carência Cadal. Hoje, lógico que nós temos duas linhas, né? Eu tenho já os mais velhos, que estão lá conosco, né? A gente tem estimulado a cada dia. Porém, a criança com síndrome de Down que nasce hoje, que chega no Carência Cadal, o meu trabalho é empoderar, a palavra é essa, empoderar a família, para que essa família enxergue o seu filho com grandes potencialidades. E que um dia essa criança vai voltar ali para ser um voluntário do Carência Cadal, não atendido. Entendeu? Nós não temos essa demanda de segurar ninguém ali e ficar ali pro resto sempre, da vida, né? entendeu? Aí, complementando, você até falou, a gente acabou entrando numa outra coisa, eu anotei uma outra observação aqui. Vocês chegaram a receber já pessoas com a idade um pouco mais avançada que vivenciaram isso, de ficar dentro de quarto, de ficar afastado da família. Como que é a reação psicológica? Que trauma que traz? Que além além do Down que ela tem ali, talvez ela nem consiga compreender o porquê dessa diferença. Qual é se é possível falar se existe uma reação, se vocês receberam alguém que passou por essa situação, se existe ainda isso? A síndrome de Down é uma síndrome muito bonita, né? Assim, as pessoas chamam de síndrome do amor, né? Sim. Que eles são impressionantes. Quando você olha para uma pessoa com síndrome de Down, você pode estar triste, você ri. Você sorri. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, né? Ria de uma pessoa com síndrome de Down e ela vai rir junto com você. Entendeu? Então, assim, a resiliência deles é muito grande, né? Eu não tive nenhum caso no Carência Cadal assim, né? De pessoas que só viviam dentro de casa, mas eu tenho algum caso de famílias que rejeitam, né? Que os pais já faleceram, os pais faleceram e os irmãos não foram preparados para cuidar. Você imagina a situação.
né? O pai, a mãe, ela cuidou daquela criança, a criança cresceu, porque o síndrome de Down cresce. Ele não vai ficar bebê pro resto da vida, né? E aí, o irmão e a irmã não quis assumir a situação. Então, hoje, por exemplo, a gente tem cuidado, né, dessa pessoa com síndrome de Down. Já tenho casos de outras de irmãs que cuidam assim, como se fosse filho, entendeu? Né? E tem cuidado e zelado com todo o carinho do mundo, né? Então, e por isso que eu volto a falar. A base familiar é tudo. Super E uma importante. grande preocupação nossa no Carece Cadal é justamente com esse público. Qual? Os irmãos. Não que eles vão viver para cuidar do irmão. Que a gente, igual eu falei para vocês, a gente não tem essa mentalidade de segurar, de fazer com que a criança seja eternamente dependente, né? A gente quer jogá-la para o mundo. É utopia, Paula? Você está sonhando muito? Não sei. Eu vi tantos casos de superação, por que eu não posso sonhar, então? Sim. Né? Mas a gente tenta... o irmão também é família, né? A inclusão Então, precisa começar de casa, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso também, com os irmãos. Tá, e aí, só para passar a palavra para o Marcelo, ele está ali se coçando. É muito bacana. Lá no início eu te perguntei se existia causa. Igual eu falei do autismo, que existem algumas teses levantadas. Pode ser uso de drogas durante a gravidez, pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Mas não tem uma coisa determinada, assim, você fez isso, é isso. Aconteceu isso daquela forma. Para o síndrome de Down, você disse que você descobriu depois do nascimento da sua filha. Síndrome de Down nós temos chamado de trissomia do 21, que é o cromossomo 21, ele Sim. tem um cromossomo a mais, né? Então, nós temos a trissomia simples, que a gente chama trissomia do 21 simples. O que é isso? Na hora da fecundação, houve um erro genético, né? E aí, foi um erro que aconteceu, a gente não fala erro mais, a gente até mas acontece isso mesmo. E cientificamente não existe explicação. Então, eu como mãe, eu falo o seguinte, Deus me premiou. A minha filha é trissomia 21 do simples. Então, ela é simplesmente, Deus olhou para mim, vou te dar, me deu. Aí nós temos a por translocação. O que é translocação? Geneticamente os pais têm alguma coisa que deu uma incompatibilidade e aconteceu o erro. E aí veio a criança, a pessoa, né, com síndrome de Down que tem a trissomia por translocação. Nesse caso, há de se abrir um parêntese, que pode haver a mãe e o pai, né? A mãe, ela pode acontecer outra gestação, que tem outro filho com síndrome de Down, e os irmãos podem vir a ter filhos com síndrome de Down, na trissomia por translocação. E existe o mosaico. O mosaico é aquela pessoa que você olha, será que é? Será que não é? Entendeu? As pessoas falam assim, nossa, ele é síndrome de Down, mas será que ele é mesmo? Né? Já viram essas falas, né? Sim. Será, gente, que ele é, né? Então, existe esse também, né? Nós tivemos até uma live com a doutora Terezinha, que era geneticista aqui do estado, e ela explicou muito bem essa diferença, e ela falou o seguinte para nós, geneticamente, a gente não trabalha, ele é mosaico, ela é 21, ela é translocação. Não. São todo mundo síndrome de Down. Só que tem esses 3 casos, entendeu? Entendi. E não foi por causa de droga, por causa de bebida, não. É genético. Questão genética mesmo. Aqui tem a Larissa Ferreira Mendonça. Ela falou assim, a construção de rede sociofamiliar é de extrema importância hoje nessa sociedade individualista. Curiosamente, eu escrevi um texto a respeito disso hoje cedo. Assisti um vídeo na semana passada. Larissa, eu acho que é nossa assistente social. Larissa Ferreira Mendonça. Pessoa discutindo os aumentos de casos de depressão, de ansiedade, que são coisas que parecem comuns hoje em dia, né? Fugindo um pouquinho do nosso tema. E a forma como eles encontraram para poder trazer um tratamento efetivo é a coisa mais banal que existe na sociedade. Experimentaram drogas, remédios, né? Experimentaram vários remédios. E o remédio, um tempo ele mantinha, mas depois ele não conseguia manter a eficácia.
até que resolveram experimentar, Marcelo, de fazer grupos, as pessoas, tipo uns alcoólicos anônimos, né? Que as pessoas se reuniam na clínica ali e ficavam um tempo. E eles começaram a perceber a evolução. Depois disso, incluíram a questão de você ter contato com a natureza e tal. E descobriram a coisa mais besta, que eu acho que o mundo já tinha percebido isso há muito tempo, e ela cortou quando veio essa inclusão de redes sociais e tudo mais. O convívio em grupo, em sociedade, Larissa e o contato... tá falando aqui, ó, grupo de apoio mútuo. E o contato com a natureza são, assim, coisas que vão te ajudar a superar a depressão, superar a ansiedade e tudo mais. E a gente não tá prestando atenção nisso. É importante falar isso, parece até meio aleatório, mas talvez as famílias que estejam recebendo a notícia vão estar passando por esse bolo de essa confusão toda, e a convivência com o pessoal do HC Canal, que vocês já possuem experiência, vai trazer para eles também conforto. E é um dos objetivos, eu acredito, do projeto. Porque quando você recebeu a sua notícia, eu não sei quem te amparou. Aliás, você falou que foi seu marido, mas você não tinha outras pessoas no seu entorno, talvez, na mesma situação, que você pudesse trocar experiência, saber o que fazer, estimular. Eu tive um grupo de apoio psicológico. Você como lá atrás teve? Tive. Bacana, Entendeu? eu não sabia. Então, aqui... Eu lembro, gente, Marcelo, que eu era muito, assim, saudável, né? Eu até 9 meses eu fui, assim, malhando, né? Durante a gestação. Engordei 5 quilos só. Me achava. Igual eu na pandemia. Ai, meu Deus. Eu dei 15. Aí, quando a Isabela nasceu, gente, em questão de 1 mês e meio, eu fui a 20 quilos. Nossa. Engordei. E eu, assim, eu me trancava dentro de casa. Meu esposo saía para trabalhar, eu fingia que estava tudo bem. Quando ele saía, eu fechava a casa todinha, né? Comprava comida e ficava dentro de casa o dia todo assistindo televisão e comendo. E aquilo foi uma bomba para mim. Eu fui a 20 quilos, engordei 20 quilos. Igual o Marcelo na pandemia. Igual eu na pandemia. Mas eu peguei o Covid e perdi tudo. Nossa, a gente emagrece, né? Muito. Eu tô emagrecendo até hoje com esse Covid. Muito. É verdade mesmo. E aí, eu lembro que o apoio, né? Foi a Pai de Vitória, que eu levei a Isabela na época. As psicólogas me abraçou, né? Eles fizeram um grupo de famílias, né? E ali eu consegui desabafar ali. Através a forma que ela mandou a gente fazer foi pegar uma figura e mostrar o que me representava. Qualquer figura que me representasse. Eu peguei um hambúrguer e mostrei. E aí elas, por quê? Eu fui falando, né? Eu só tô comendo. E aí foi a hora que elas entraram com as terapias e eu consegui superar isso aí. Entendi. Não, bacana, porque a gente vem falando muito a respeito disso aqui. Que tem aumentado muito, né? Depressão, síndrome de pânico, são problemas que eles não têm aparência. A síndrome de Down, ela tem aparência. Ela tem, Mas os outros não possuem aparência. As outras deficiências hoje também têm sido muito mostradas. Ontem eu estava conversando com a terapeuta ocupacional, que é uma amiga minha, Lívia. Ele é uma amiga pessoal, né? E eu conversando... Olívia, vamos ajudar aí, Lívia. Lívia. Tadinha, ela tá... ela tem Lívia é trabalho. terapeuta, né? Terapeuta ocupacional. 2 horinhas, Lívia. 2 horinhas na segunda, 2 horinhas na resolve, quarta. Já vai resolver. Eu estava conversando com ela justamente isso. Eu falei, Lívia, quando nós éramos criança, nós sofríamos bullying na escola. Nós falávamos, fulano é doido, fulano não regula, né? Era normal, hoje não, hoje tudo. Eu perguntei isso a ela, na minha, assim mesmo, como é que eu vou te falar? Burrice mesmo, eu não entendo o assunto. Fui e perguntei a ela, né? Na minha ignorância, perguntei a ela assim, hoje não, hoje tudo é alguma coisa, TOD, Aspen, TDAH, né? Ela falou assim, Paula, mas será que naquela época, aquela criança, né? Diferente. Ninguém viu, achou que, esse menino é assim mesmo, né? As pessoas falavam assim, né? Isso aí é uma hora conserta. Falta de informação também, né? Naquela época, será que ele não virou uma pessoa que teve um desvio de conduta como adulto, né? Então, nós temos que... Eu nunca parei pra pensar. Né?
Então, o terapeuta ocupacional, ele olha, ela falou para mim, a gente olha isso, a conduta desde criança. Sim, não, entendeu? mas é verdade. E hoje nós estudamos e evoluímos como seres humanos para isso, né? Até o próprio Deus fala isso, que ele dá sabedoria e inteligência aos homens para isso, né? Mas, Paulo, isso é muito interessante, porque, igual você falou, às vezes a gente não tinha até tanta informação. Por exemplo, eu mesmo, hoje Eu não tenho ainda. eu faço... Não, eu vou falar uma situação que ela falou, às vezes, TDAH. Eu fui diagnosticado com TDAH. Eu tenho um amigo que foi diagnosticado com Aspen agora. Então, Tem quase 30 anos. E assim, e a gente vai começando a estudar isso, você vê que realmente, gente, sou eu isso aí, eu faço isso. O psicólogo, vou conversar com ele, ele falou, não, é isso aí. Eu falei, não, então, aí eu faço tudo errado, né? Porque mas eu faço tudo errado. Mas assim, Então, eu acho que é falta de transtorno informação opositor, mesmo, eu falo, né? brinco com meu filho. Mas, André, eu acho que é interessante você ler algumas perguntas. Eu vi que a Mirla Miranda colocou aqui, falou, como foi receber, falando para a Paula, né? Como foi receber a notícia que estava com síndrome de Down, seu esposo? A Paula, ela falou, né, Mirla, desde o início aqui, ela iniciou contando a história, que ela recebeu a notícia que o esposo foi um apoio muito forte para ela. Aí depois vai estar gravado aqui, né, André? Se quiser voltar um pouquinho aí você vai acompanhar também. E tem várias outras informações aqui, até informação de trânsito mandaram aqui, né? Estava engarrafado do centro de Vitória para Cariacica, mas pela demora aqui, eu acho que já... Já liberou, já. Jovem Pan. Marcelo, como é que está aí? Sobrevoando a ponte. Bom, aqui tá tudo... Mas é bacana, eu acho que o pessoal tem interagido muito. E, André, essa live, pelo que eu estou observando, Paula, ela está sendo a que está tendo a maior audiência. Que bom. Das que nós fizemos, entendeu? Então, chamar o pessoal aí para... Interessante o que você falou, Marcelo. Nós somos de Cariacica. Sim, claro. Né? Claro. Nós somos de Cariacica. Então, as pessoas precisam conhecer o que Cariacica tem de bom. Exato. Não, mas é verdade. Até porque eu acredito, eu acho que o nosso objetivo, quando o Marcelo levantou seu nome, eu falei na hora assim, nossa, a Paula vai ser fantástico conversar com ela. Muita gente às vezes está precisando e não sabe nem aonde recorrer ainda. Exatamente. Hoje a gente tá nascendo aqui, que eu tô até para bater um papo com o Marcelo sobre a Te Abraço, né? Não sei se você já ouviu falar da Te Abraço. Você comentou comigo, mas não falou ainda. É até bom vocês chamarem eles aqui para divulgar no município, né? A Te Abraço, ela trabalha com autismo aqui em Cariacica. Ah, que bacana. Então, assim, é um pessoal, sabe, com a visão focada, tipo do Cariacica Down mesmo, o mesmo tipo de tratamento. Hoje a gente tem uma parceria com a ecoterapia. Foi uma terapia que nós inovamos esse ano, iniciamos junto com a Te Abraço, né? Estão oferecendo para as crianças aqui do município. Então, assim, tá acontecendo muita coisa boa em Cariacica. São mães, a Carla também é uma mãe de um menino autista, o filho dela é autista, que viu a necessidade de arregaçar as mangas, meu filho. Eu sempre falo uma frase, eu preferi não me acostumar com o que era me dado. E eu resolvi lutar. É uma lição, né? Entendeu? Anota aí, André. Gostei. O André pega essas frases e vai escrever um livro depois. Todo mundo vem aqui e deixa uma frase. Né? Forte. Gostei. Gostei dessa daí. Mas mais uma vez, a Larissa tá bem atuante aqui. A Larissa tá bem... Excelente assistência social do Cariacica Down. Antes de falar o que ela escreveu aqui, ele vai eu pro meu contexto. Claro. Eu conversei uma vez com uma psicóloga que ela disse que nós, como sociedade, nós somos muito recentes. De que forma? Se cada antepassado nosso viveu 50 anos, nós somos a 10ª pessoa da nossa geração, da nossa família, né? Em linha reta. Isso. Então é muito pouco tempo. Novo. Muito novo. E isso, a gente vem numa transformação que o Marcelo falou, que essa bolha está sendo estourada agora, é muita informação de vez. A gente vê uma construção lenta que levou ali muitos anos e de repente, bum, explodiu. Eu tenho 31 anos de idade. Então eu lembro... Acabado, meu amigo. Tá acabado. Ele tá com 35, tá careca e cabelo branco. Tá falando que eu tô acabado. Eu tenho filho, tá? E barrigudo. Você. Eu te falei Você vai que casar ainda, te né? falei que eu vou ser pai? Deixa eu botar parabéns pra Não, André, vai. Ele fez até perder minha linha de raciocínio, mas eu vou voltar.
A gente, quando criança na escola, Marcelo vai lembrar muito bem disso também, que ele com certeza deve ter aprontado bastante. A gente não considerava nada disso a gente está conversando aqui, até porque por falta de informação, pela dificuldade do acesso à informação, porque parece até um pouco estranho dizer que naquela época não tinha telefone, não era essa velocidade de televisão, de informação, internet, nada. E nós demoramos, foi muito tardio o contato que nós começamos a ter com as pessoas ditas diferentes. Isso eu digo em todos os... de tudo, né? Desde questão sexual, questão... Tudo. droga, enfim, tudo. De tudo. Tudo que é diferente, Tudo né? que era diferente. Tudo certinho. Ele trazia um susto. Eu lembro que eu estudava a 4ª série e a gente tinha um colega que ele não tinha problema nenhum. O único problema que ele tinha era uma Fissura no lado. um negócio mais alto aqui na boca. E a gente pegava tanto no pé desse menino, coitado. Só que a gente criança, você não tem informação, você olha para uma pessoa diferente, as professoras não conseguiam dar conta da gente, acho que é normal, normal isso. Dentro de casa, nossos pais também, eu acredito, não tinham informação a respeito daquilo, e nós crescemos e de repente a gente olha hoje, depois de conversar com você, conversar com o Marcelo, conhecer um pouco sobre o Carência Canal, você consegue ter uma visão diferente das coisas. Mas nós viemos, eu não gosto de falar dessa questão de desconstrução, porque eu acho que isso é muito complicado. Mas nós viemos num segmento assim, é tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito. Quando você encontrava com algo que era diferente, você já se assustava. E eu acho que isso não é um problema. Isso é isso é um problema, mas é uma coisa que dá para ser tratada. Mas é uma coisa cultural, talvez. Até porque, como você disse, existiam pessoas que ficavam até escondidas dentro de casa. Aí a Larissa colocou aqui, por que eu estou fazendo essa historinha toda? A Larissa colocou assim: muitos pais e mães de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências se afastam da família, pois recebem muitos olhares e falas preconceituosas no início. Isso gera um conflito familiar que rompe com a rede sociofamiliar. Talvez esse problema que você relata, que muitas famílias que vão ser acolhidas pelo Carência Down, também passa por isso que eu estou te falando, que é a nossa ignorância com relação ao tema e ignorância com relação qual palavra usar, gente? Estou procurando a palavra, acolhimento, receber, ir lá. Porque quando eu fico imaginando a situação de você chegar em casa, à espera da família, como é que é? Os avós, o primeiro neto. É tenso. Aquela coisa toda e... A pessoa não pode simplesmente falar assim, não quero. E, ao mesmo tempo, ela tem que saber lidar e aquilo, porque relacionamento termina. Mas filho não tem como você falar assim, não quero vida mais, toda, né? Valeu, falou, tô indo ali. Existe, ainda mais para a mulher, né? Para a mulher, ela se sente assim. Muitas mulheres se sentem assim, péssimas porque fracassadas, né? Você chegar com um filho... já ouvi muito essa fala, eu usei com defeito, né, em casa, né, e aí, como que você vai encarar a sua mãe, a sua sogra, seu sogro? É muito difícil. Mas existem aquelas que dão apoio, né, que a família acolhe mesmo, e realmente existem famílias que... diversos tipos de reações que rejeitam mesmo, né? Mas, assim, no meu caso, por exemplo, a minha mãe só chorava. Ela chorava porque ela não gostava da Isabela? Não, ela chorava com pena de mim. Porque eu também sou irmã especial. Eu tive um irmão, né, que teve deficiência intelectual, que já está no céu. Então, a minha mãe começou a ver a vida dela em mim de novo. Né? Ela começou a imaginar aquilo ali e eu fui conversando, aí eu que fui conversando com a minha mãe com o tempo. Hoje ela tá tão assim que a Isabela é a vida dela, né? Mas assim, essa barreira é difícil de quebrar. Mas igual eu te falei, André, às vezes é você que tem que ser o canal de ensinamento, entendeu? É você que tem que quebrar isso aí. Muitas mães falam comigo, eu faço mesmo, eu falo, se olhar para minha filha com cara feia, eu vou falar.
Porque eu vou falar para vocês, como mãe especial, o pior sentimento que tem é quando alguém olha para o seu filho observando ele. Esse olhar mata qualquer mãe especial. Você está num ônibus, vamos colocar, você está num ônibus cheio. Aí a pessoa chega e fica olhando pro filho, medindo o filho, né? Gosta de falar, mede a pessoa de cima e embaixo. É terrível. Por quê? Para nós que somos mães especiais ou pais especiais, o nosso filho é normal. E outra coisa, eu vou além. Para ele, que é síndrome de Down, para minha filha Isabela, vão ver que ela olha para você e pensa, é diferente é você. Você que é diferente, eu sou normal, entendeu? A diferença é do ponto de vista. Entendeu? É verdade. Então, esse olhar muitas vezes mata. Então, o que eu sempre falo com as mães? Então, veja nisso uma possibilidade de você estar ensinando alguém o que é a pessoa ser diferente, né? Ah, seu filho é doente? Não, deixa eu te explicar. Ele não é doente. Doente é quem tem câncer, né? Quem está no hospital. Ela tem uma deficiência. Então, é isso que a gente tem tentado ensinar nesses últimos tempos aí, entendeu? Entendi. Legal que a Márcia Nascimento colocou aqui, né? Ser diferente é normal, né? E eu vi, André, que o Sandro Nascimento, não sei se você conhece, talvez faz parte do Conheço. projeto, Pai ele da colocou. Alice, né? É neste momento que o pai e a mãe têm que colocar para a família e apoiar o casal, pois não é fácil, né? Ele está falando que ele também viveu isso. Mas é juntos que vamos ver a evolução dos nossos filhos. Falo isso, pois Deus me deu um presente, que é a minha filha Alice, né? Que tem a síndrome, e hoje ela é totalmente independente. Ela é. A Alice é muito independente, ela é amiga da minha filha, inclusive. As duas são duas mocinhas já, né? E isso eu falo por quê? É a família, entendeu? A família, ela... Claro que eu vou enxergar que a Isabela tem a limitação dela, mas eu preciso entender também que eu preciso dar oportunidade a ela, entendeu? Eu preciso oportunizar ela. Se eu dou oportunidade, ela vai conseguir. Ah, Isabela, mãe, eu quero água. Eu vou pegar a água, vou dar na mão dela? Não, vai lá, se vira e pega a sua água. Entendeu? São simples coisas que nós precisamos tirar da pessoa com síndrome de Down ou pessoa com deficiência. Né? Parar de taxar ele como coitadinho, bebê de mamãe. Parar com isso, É um entendeu? tabu que precisa ser falado e quebrado. Isso. Levanta-se muitas bandeiras, mas eu acho que essa... A minha filha, você tem ideia, de vez em quando eu brinco com ela, né? Vem cá, bebê de mamãe. Ela começa a rir da minha cara. Tipo assim, você tá doido? Oi? Sai daqui, mãe. E olha, eu tô gostando demais que o pessoal tá participando muito. A Mila Miranda também. A Mila aí é irmã da minha noiva. Ah, é. Isso aí Então... Ela tá- Aí a Mila é legal porque ela trabalha com educação especial. E ela, já falei isso aqui, só que eu não falei do que ela tem um projeto tá pelo Instagram. Turma da Mirloca. Acompanho. Trabalho excelente. Aí a Turma da Mirloca... Descobrimos uma fã sua aqui, hein, Mirla? Queremos você aqui, hein? Nossa, trabalho excelente. Eu Aí ela fica acompanho lá direto. postando como fazer... E eu compartilho tudo, tá? Fala com ela aí. Eu compartilho tudo no tá nosso aqui. Ela tá grupo. ouvindo, ela tá falando aqui. Isso aí, Paulo. os trabalhos, caixa de ovo. Nossa, que e bacana. tal. A gente precisa divulgar isso, André. Muito show, tá? legal. Eu pego as dicas dela todinha e boto lá no grupo do Carescadão. A gente tem um grupo, né? de Olha WhatsApp, só. a gente Vou te joga passar lá. o telefone dela, você já fala direto com Isso ela, aí. fica Que mais bacana, fácil. que bacana. Construindo pontes. Isso aí. Isso é Pod Capixaba Cast. Pod Capixaba Cast. A solução. Você ia puxar o negócio da PAI, eu acabei te cortando. Não, eu na verdade. Não sei assim, se você tá com sangue no olho ainda, senão eu vou te provocar. Falar que o Cruzeiro tá na Série B. Ele não vai voltar isso esse ano. eu já tô acostumado. Eu já não tenho mais esperança. Na verdade, a gente. A Mila tá morrendo de rir aqui, ó. A minha esposa tá aqui, ó. A futura mamãe. A futura mamãe não, já é mamãe, né? Um abraço, meu amor. Esse ano o Marcelo já vai ganhar presente Dia dos Pais, hein, Vanessa? Vou. E primeiro que ela vai vai ganhar ganhar, primeiro, já. que é Dia das Mães é agora, mês que vem. Se lascou. Eu já tô vendo o que eu vou fazer. Mas olha só, Paula, a respeito da... A gente já conversou sobre isso, né? Porque eu acho que a gente tem que
nós que estamos fora, precisamos entender muito mais da situação. E eu acho que talvez, se a gente fosse parar para analisar, se houvesse o apoio do governo, dos parlamentares, né? Eu até conversei muito com a Paula na época de eleições, né, Paula? A gente bateu muito pau. Falei, Paula, ó, vai gente aí pedir voto, né? Toda hora. Porque é fácil, a gente quer lá, faz uma selfie, ele apoia o projeto tal, então eu vou... É tanto que eu sempre falei com o André, eu queria levar os vereadores lá no podcast pra gente questionar eles. Aí o André é contra, ele fala, eu não vou dar palanque para vereador, mas eu acho importante dialogar sobre isso. E eu sei que existem pessoas que levam o trabalho a sério, né? Existem vereadores sérios aqui em Cariacica que talvez tenha conversa com a Paula. Só que, vereadores, nós precisamos de mais garra, né? Mais sangue no olho, porque a Paula, antes de começar aqui, ela estava falando a respeito, né? Que precisa de um apoio, me lembra, é uma emenda, né? Que talvez é uma coisa simples de se resolver e existem uma burocracia enorme. A gente costuma falar lá na igreja que nós temos o projeto da distribuição de cesta. Inclusive, nos ajudou muito ano passado, né? Exatamente. Falar a curiosidade, vou te pedir de novo, amigo. Pode pedir, Faz uma Paula. live pra nós de novo. Você tem que ver a live que esse menino fez pra gente, André. Amanhã tem uma, tá? Marcela, Canta, ele canta. Marcela, eu descobri um tempo atrás, dá uma pausa aqui. Eu descobri um tempo atrás que Marcelo ele é dono Gente, de alguém uma... pode tirar Paulo e o André daqui, por favor? Ele é dono de uma paródia que tem mais de 10 milhões de Mentira, visualizações. me manda isso pra mim. Foi mesmo. Eu não acreditei quando eu vi, e o pior de tudo é que ele não ganhou R$1 com isso. Não, Essa não é a ganhei. pior parte. Não ganhei nada. Foi verdade, Paulo. Mas tem uma. Se você entrar no YouTube aí e procurar lá, paródia da Irmã Maria, é isso mesmo o nome? Irmã Eu Maria? acho que é, André. Vamos mudar de assunto. Nossa, Tem que ser- Marcelo, eu preciso divulgar que é sua. Pra você Não. também você ganha. Mas a gente precisa. Prescreveu o prazo de ganhar, doutor? Mas assim, eu acho que eu queria que o André não viesse no próximo, se fosse possível, tá? Porque ele fica falando as coisas. Doutor, né? vê isso aí. Talvez não prescreveu ainda o direito dele aí. Vamos tirar o André. Caraca, Ó, a Mila olha. já tá rindo, todo mundo rindo aqui. Eu tô vendo aqui que foi, até o Jacinto Manto gravou sua paródia. Cara. Foi também. Caraca, Caramba, bicho. já sinto um manto. Meu Deus. Mas, gente, vamos mudar de assunto, por favor. Você é um fenômeno, cara. Faz uma paródia sobre inclusão. Aí eu quero ver. É, Vou fazer e vou botar na turma da Miloca. isso aí. Isso aí. Beleza? Então, Tá fechado, Mila. Mas vamos voltar ao assunto. Eu vejo o seguinte, que não existe esse comprometimento com os projetos. Por exemplo, talvez não teria necessidade da Paula iniciar, eu tenho certeza, que você passa por muitas situações, né, de chegar em casa às vezes e falar, meu Deus, acho que eu vou parar o projeto. Você já pensou em passar? Pensou muitas das vezes isso. 300 milhões de Né? vezes. Eu tô agoniado que essa máscara ela embaça muito. Vou tirar aqui. Tira o E- óculos. né, vou tirar. Então, assim, Paula, eu sei que isso já passou muito pela sua mente, pela sua cabeça, a cabeça talvez dos apoiadores, né? Porque pra gente, às vezes, que contribui 1 mês, 2 meses, é beleza. Vai lá, depois. Mas a Paula respira eu e a isso. Thaísa, que tem que ficar o tempo todo preocupados com amanhã. Exatamente, você respira isso. Às vezes tem compromissos, ela já compartilhou comigo, depois a gente precisa pagar o fulano, o ciclano. A talvez- rifa agora. Nós lançamos a rifa por quê? Só abre aspas, tá, gente? Compre a nossa rifa. Compre a rifa, gente. Por favor, R$5 uma Você televisão. trouxe, não, a rifa? Não. Vamos compartilhar no Cariacica online depois, tá, André? Pra gente- R$5, ó. Primeiro prêmio, uma televisão. Segundo prêmio, uma cesta de chocolate. Eu tô precisando de uma televisão. Tá? Também tô precisando de uma televisão. 32 polegadas. Gente, Nós compre a ganhamos, rifa. tudo nós ganhamos, Ô, gente, né? eu vou Graças a casar. Deus que 2 pessoas se voluntariaram e deram. Sim. Por quê? Nós estamos precisando fazer caixa. E essa rifa, nossa pretensão é aguentarmos mais 2 meses aí. Entendeu? Entendi. Mas é bacana, né, Paulo? O que você citou antes, você até brincou, falou, teve a live e tal. Realmente, André, nós fizemos uma live na igreja, né? E nós juntamos, acho que foi para 2 projetos, se eu não me engano. Foram 2, nós repartimos, conseguimos um valor que eu acredito que Salvou nossa contribuiu, terra. né, bastante. Então, assim, a gente precisa falar sobre política aqui também. Sim, sim. Porque a gente precisa A política pública, ela incomodar. tem que Mas tá. gosta, viu? Não, André. Gosta. Sabe por quê, André? O que adianta
eu tenho um mandato na mão, é o que eu falei. Esse meu vice-prefeito gosta. Gosta. O que adianta o vereador, o secretário, ter um mandato na mão, o vice-prefeito, que é a enfermeira, né? Talvez poderia se envolver mais nisso. Nós estamos falando, não estou falando mal dos candidatos, nada disso não. Eu acho que, eu até vejo que o prefeito tem feito um trabalho bacana, está se esforçando, e não é fácil, né? Não é fácil. Pegar essa situação da forma que pegou o município. Mas, gente, existem situações que basta talvez uma caneta, basta uma assinatura. É Né? aquele negócio, né? Nós somos um serviço de utilidade pública hoje. Nós temos até o título, né? Utilidade pública municipal e estadual. Então, assim, existem muitas políticas públicas, porém elas precisam ser efetivadas. É muito cansativo a gente ficar com o pires na mão, sabe? Igual a gente está agora com a rifa. É muito cansativo, é desgastante você ter que ficar provando que você faz, você acontece, que é um trabalho essencial, gente, para o município, né? Hoje a gente atende e acolhe vários tipos de famílias. Então, o que custa o vereador do município olhar para a gente com um olhar mais singelo, né, e carinhoso que deve olhar? Eu vou ser bem honesta para você, Marcelo. Não foi muita gente que me procurou na eleição, porque eu não tenho essa característica de... O Caraci-Cadal não pode ter partido político. Nós somos apartidários, Tá certo. né? Até porque nossos advogados são quase mata, né? Se envolver com política. Mas eles adoram, tá? A cabeça do Leandro vai ficar desse tamanho. Eu vou te contar um segredo aqui, eles adoram, tá? né? Eles gostam, principalmente da política do AB. Mas, assim, nós temos amigos. Acaba que nessa caminhada a gente consegue fazer alguns amigos, né, que são da política. E aí, nós temos todo o respeito por eles. Na época da eleição, a gente, inclusive, comentou no grupo do Caraci-Cadal, ó, fulano e fulano já apoiou a gente. Porque é tão bonito quando eu virar para um determinado vereador, né, ou um deputado, e falar, poxa, eu vou dar um exemplo clássico agora. Nós ganhamos uma emenda para um carro, do Marcelo dos Santos, né, o deputado Marcelo dos Santos. Então, eu vou vir a público e vou falar, gente, Marcelo dos Santos nos mandou uma emenda para acampar um Parabéns, carro, Marcelo. né? Não é legal? Não, muito bacana. Não precisa eu, como entidade, é assim que eu vejo, ficar atrás de político pedindo. Poxa, eles têm que entender que eles vão beneficiar, entendeu? E se eles beneficiam, o nome deles automaticamente vai circular. Sim. E as pessoas vão saber disso. É muito triste para mim falar isso, mas tem vereadores que eu estou tentando marcar agenda tem 3 meses. É pandemia. Tudo é desculpa, agora é pandemia. Faz online, né? É a pandemia. É a pandemia. Mas, poxa, é a pandemia. Mas na época da eleição, sempre me procurava. Exato. Não, Entendeu? A eleição foi na pandemia, não foi? Foi. Engraçado. A pandemia parou, né? Exatamente. Enquanto isso, eu tô com uma turma lá de 30 pessoas que não tem, às vezes, o que comer dentro de casa. Então, com o apadrinhamento do Caraci-Cadal, a gente tem dado ajuda de custo a esses profissionais, né? Então, poxa, se eu fechar as portas hoje, vão ser 80 famílias, né, que vai lá para a porta da PAI. Exatamente. Entendeu? Ser mais um na fila, né? Ser mais um na fila, porque não é... Hoje, por exemplo, a gente tem um relacionamento maravilhoso com a PAI, né? O nosso presidente da PAI, ele encaminha até pessoas já para Caraci-Cadal, que nasce com a síndrome de Down. Por quê? Porque a demanda é grande. A demanda é muito grande. Então, se a demanda é grande, o município ele precisa entender. É uma coisa que de Caraci-Cadal... Caraca, gente, olha só. O Caraci-Cadal é a única instituição, eu vou falar com prioridade, que trabalha a questão clínico,-assistencial, pedagógico, entendeu? Centro de vivência para pessoas com síndrome de Down no município. E está em Cariacica. E qual é o problema de estar olhando com um olhar com mais carinho para isso? Precisa eu todo dia ficar fulano. Isso, sabe? É cansativo. Ó, 23 de março foi Dia Internacional da Síndrome de Down. Eu não tive uma menção sobre isso no município. É difícil, é triste, entendeu? Mas, Paula, André, eu só queria fazer uma pergunta. Eu posso até ir embora depois de fazer essa pergunta. Desculpa corrigindo aqui, que eles vão me corrigir. Teve 2 vereadores que falaram sim, né? Que são amigos pessoais.
e que postaram, fizeram uma postagem, mas não fizeram referência ao Cariçcadal. Eu acho que poderia falar, né? Falar. Claro. É Dia Internacional do Sindão e em Cariacica temos o Cariçcadal. É uma Sim. oportunidade de nós ficarmos visados no Claro, município, claro, né? com certeza. Agora, Paula, e você já pensou em se candidatar? Não. Deus que me defenda, me livre e guarde. Não tenho pretensão política. Mas olha só. Dessa mesa... a Cada única- um tem um chamado na sua vida. Dessa mesa, a única pessoa que tem pretensão política é uma É. Mentira, Não é tem que não. Então, é o que eu tô te falando, né? Eu sei que existem políticos Eu vou seríssimos. entrar na provocação do Marcelo nessa questão política, porque eu sou um pouco avesso também. Uhum. A gente não gosta de conversar, talvez dar um pouco de palanque e tal. Só que eu acho que sim, como você disse no início, você trata lá de forma individual. Você olha para aquela família ali, você vai tentar entender qual a necessidade daquela família para tentar ajudar. Quando o Marcelo coloca, eu acredito que seja aí, nesse sentido a pergunta, talvez até para dar amplitude para uma causa que é a que você vem lutando há tanto tempo. Isso está acontecendo no Rio agora, tem um vereador lá, acho que é Gabriel Monteiro o nome dele. Um youtuber, PM, youtuber e tal. E o cara vem há muito tempo lutando sobre uma causa específica. Se candidatou, foi eleito e continua batalhando, dando voz e tal. Porque eu acho que a política no país hoje, e a gente deve conversar sobre isso, e a gente não conversa porque a gente não gosta de conversar sobre isso, infelizmente, mas é lá que está o poder. Não adianta só ter o dinheiro e ter a vontade. Se a gente não tiver o poder, Alguém colocado. É o A caso gente não dos consegue. evangélicos, que as pessoas não entendem, às vezes, por que tem um evangélico lá na bancada, né? Exatamente. Entendeu? Por quê? Porque vai mas aí quando eu digo proteger isso, o direito dos é evangélicos. claro que cada um com o seu posicionamento, né? Mas se não É, fosse mas- você, acho que alguém, talvez ligado a não utilizar o Cariçcadal como palanque, não é isso? São duas facas, às vezes, sei lá, é porque, tipo assim, no caso eu tenho que ser lutadora, vão colocar pro povo. Não é só pro Cariçcadal. Não, consegue entender? justamente. Sim, justamente. sim, você vai ampliar o... Existe um perigo, é isso que eu tô querendo falar. Existe um perigo, vamos colocar, de eu só beneficiar aquela instituição ou aquela determinada... É, porque o coração Entendeu? vai estar pendente ali, Entendeu? né? Vai estar- Existe Realmente. essa coisa, mas existe também Mas- o político ele cresce muito, né? com o tempo. Exatamente. Então a linha de pensamento ela pode crescer aí e evoluir, né, para outros, né? É porque eu acho importante, se não a Paula, ou alguém que tenha... Igual foi no Rio que você falou que tem uma vereadora que foi eleita. Mas a gente tem Romário, e aí? Eu ia até te perguntar sobre isso. O Romário tá lá, é senador. O Romário hoje é senador, né? Eu mesmo briguei com ele uns dias aí. Ah, é? Sobre a questão uma questão lá que ele queria votar para... vamos supor, eu quero que minha filha faça alguma coisa, eu pague o plano de saúde particular para ela, eu não, sabe? A questão clínica, Sim. não o Estado me dá, mas eu que pague o plano de saúde, isso virou um bafafá no Rio, e aí ele voltou atrás. Romário, queremos O problema Conversa. burocrático no Brasil é grande, sabe, gente? Igual o nosso prefeito, quando ele era deputado ainda, ele encaminhou uma emenda também pra gente. Mas, assim, a burocracia demora, né? Ela demora um pouquinho. Então, o que a gente pensa aí? Orando a Deus para que essa emenda chegue no segundo semestre. Entendeu? Por isso Entendi. que eu criei a rifa, agora nós criamos a rifa, para darmos aquela segurada. Porque é um ano de pandemia. Hoje, não sei se vocês perceberam isso. Vocês perceberam isso? As doações esse ano está bem diferente das do ano passado. Por quê? Estava conversando isso hoje com a minha equipe. Não é que as pessoas endureceram o coração. É que as pessoas hoje estão mais preocupadas do que o ano passado. Né? Com mais medo. O risco iminente da economia está demais esse ano. Então, qualquer R$5 que é o preço da rifa vai me fazer falta. Entendeu? Então, mas mesmo assim, a gente lançou com esse desafio da rifa para tentar segurar, porque tomara que essa emenda chegue
no segundo semestre. Tá. Acho que a gente já pode começar a caminhar para o final. Uhum. E são aqui os meus últimos pontos aqui, seria essas, como que o Cara Cidadão se mantém, como ele vem se mantendo. Mas antes de entrar nesse, acho que a gente veio falando de tanta coisa legal, tanta coisa bacana. Demos alguns exemplos, talvez, assim, futucando um pouquinho. Mas tem história de superação? Muitas. Alguma que você pode contar aí, que você lembre de imediato, assim? Alguém no mercado de trabalho, alguém na faculdade, alguém dirigindo? Então, nós somos 3 anos novinhos, né? Então, Sim. é aquele preparo familiar que a gente está ainda, né? Caminhando. Esse ano nós contratamos a Larissa, que está aí falando com vocês, Está assistente participando social. bastante né? aqui, Larissa. Eu tive um novo olhar esse ano, eu me preocupei mais com a questão, essa questão. Eu não estava conseguindo, não é que eu não estava, ano passado com a pandemia, é como se a gente tivesse, sabe, jogado um balde de água fria em todos os planos das pessoas. Acho que vocês sentiram isso, né? Todos nós, né? Todos Né? sentimos isso. Então eu dei uma que meio perdida assim de rumo, fiquei muito preocupada em manter a associação financeiramente, esqueci do projeto em si. E esse ano eu retornei com esse boom, que é formar pessoas que representam o Carescadal, né? Tudo por mim e comigo, né? Tipo assim, você tá falando do Carescadal, tá falando de uma pessoa que você me dá, mas ele que tem que representar ele mesmo, o direito dele. Então, a Larissa veio para somar nessa questão de estarmos empoderando pessoas dentro da associação com síndrome de Down, né? Para sermos os nossos embaixadores e lançar eles aí. E aí nós vamos criar agora o centro de vivência, que é para esses mais velhos. E aí, qual é a nossa pretensão? Encaminhamento para emprego, faculdade. Nós temos o Vitor, por exemplo, que é assim, uma história de superação incrível, né? Ele é totalmente alfabetizado, ele sonha em fazer a faculdade dele. Então a gente já está em contato aí com as faculdades, né? Aqui mesmo no município. Podemos ajudar. Bacana. Pode ser. Né? E o encaminhamento para emprego. E qual é a minha maior barreira? Acredite vocês, é a família, não é o Vitor. Fátima, desculpa. Família tem medo? Perdão, Fátima. Fátima. Mas ela é muito ciumenta com o filho dela, eu entendo, que eu também sou com a minha filhinha. Mas a gente tem trabalhado esse empoderamento aí dele, que ele quer trabalhar. Todo dia ele me liga. O Vitor quer ser fisioterapeuta. Isso. Olha, que bacana, hein? Todo dia ele me liga. Tia Paula, você já arrumou meu emprego? É mesmo? Poxa, que bacana. Aproveitar o gancho, a gente tem também o apoio do Oba Super Atacado. Super Atacado Oba. E eles estão com inúmeras vagas abertas. Não sei, se encaixa como PCD? Com PCD. Sim. Não sei se já... Aí, Larissa, anota aí, ó. possuem- Pegar o telefone de André e te passar. não sei Alô, se eles Maola? possuem... que a Maola tem contato com eles. Aliás, a Maola ela tem contato com muitas empresas. E às vezes surgem as vagas e não consegue ocupar porque você não tem gente para poder colocar ali. Né? Então, eu acho importante a gente falar também a respeito disso, porque muita gente... A Larissa está falando aqui, a Larissa está participando muito. E ela fala que as pessoas que mais ajudam são as pessoas de classe média e baixa. Nossa, a gente podia ter estendido o convite, né? A Larissa? Trazer. Chama ela no ao vivo aí, Bacana. você resolve o problema. Eu não sei se vai. Realmente, essa questão de doação, a pessoa que mais tem é que menos doa. Aquela pessoa que às vezes recebia auxílio emergencial, Larissa citou isso aqui. apadrinhou uma criança Carescadal. Eu gostaria de abrir esse parênteses, meninos, sobre o apadrinhamento, né? Você quer apadrinhar uma criança, uma pessoa com síndrome de Down, então é só chamar a gente aí, a partir de R$30 mensais, você ajuda E é muito bom, né, apadrinhando a Paula? nossa criança. Nossa, assim... Então, são as pessoas mais simples Sim. que Eu apadrinham. vou sair daqui hoje eu apadrinhando um. Eu vou ter que voltar, que eu acho que eu não tô. A minha esposa que cuida disso, né? Te ver. Então, Vanessa, eu acredito que você ainda esteja. Se Thaísa estiver aí, ela fala. Se ele tá A Thaísa apadrinhando. sempre mandava Thaísa, mensagem. dá uma olhada no financeiro, fazendo favor. Aí eu falava com a Thaís. Veio Thaís, Marcelo de Andrade. liga pra Vanessa. Faltando pagar tem 8 meses. Ó, mandar um abraço pro. Se ele fizer uma pastor. live pra gente, tá pago. Né? Rapaz, é igual. Fala comigo, bebê! Ó, um abraço pro pastor Rodrigo Lopes, lá de Sotema, que está nos acompanhando. Meu irmão, Deus abençoe aí. Muita gente participando. Ô, Paulo, o Vinícius, o doutor Pedrone, né, de Viana também, está participando. A Mila. Então, Viana, abri um parênteses aqui, Viana
a gente atende, né? Muitas crianças de Viana, muitas famílias. Sim. O Cariacica Dal, preciso falar isso, não é só de Cariacica. O nome é Cariacica Dal porque a gente nasceu Está aqui, em né? Cariacica. Mas a gente atende pessoas de Vila Velha, Vitória, Serra, saber. Muito bom Viana. saber. E Viana, o nosso público, depois de Cariacica, é bem grande, entendeu? Então, é o segundo público maior? isso. Viana, né? Não, bacana. Bacana, André. Tá, deixa eu ver o que mais que eu queria te perguntar aqui. História de superação você já falou, já falamos até de questão de emprego. Você falando, eu consigo até imaginar qual é o medo da mãe. Tipo, soltar esse cordão umbilical, digamos assim. Não é fácil. Então, pegar o ônibus nosso e trabalho tudo mais. que nós voltamos esse ano aí com a Larissa é justamente esse. A equipe que a gente vai formar, que a gente achou que ia começar agora esse mês e veio mais um decreto, é justamente esse. É dentro do Cariacica Dal trabalhar com eles, questão de ir, pegar um ônibus, entendeu? A mãe vai largar eles lá e vai sumir, entendeu? Meu Deus. Pegar o ônibus conosco, a gente começar a trabalhar isso. Ir no supermercado, fazer uma comida pra gente lanchar, Que legal. entendeu? Eles Legal. vão pra vida normal mesmo. Coisas normais, né? Isso. Só que uma criança dita normal, ela vai começar a enfrentar isso aí aos 14, 15 anos de idade, mais ou menos, para poder ir pra escola sozinha, Isso. pegar ônibus, Isso passar aí. raiva, ficar em pé, atravessar a ponte, coisas assim. Meu filho foi com 10 anos. Normais, que faz parte do dia a dia, né? Ó, é engraçado que a Thaís apareceu aqui, Apareceu tá? aí, Sou já eu, comprou Thaísa. você aí, E Marcelo? a Vanessa mandou uma mensagem. Você pode ler, André. Fala aí. Vamos lá. Vanessa Prete. Eu parei de fazer a transferência mensal quando o Marcelo, esse aqui, Não sei se eu te falei que eu vou ser pai. falou para deixar com ele. Olha aí, Thaís, ó. Vamos ter que voltar amanhã. É o esquecimento. Perdoa ele. Obrigado, meu amor. Vanessa Live vai salvar. Você me ridicularizou Em rede nacional. em rede nacional, em rede municipal. Não, nacional, filho. Aqui a gente tá brincando, o assunto é muito sério, tá muito legal, mas eu consigo acompanhar o engajamento aqui. Nós tivemos nessa nossa conversa mais de 1.258 pessoas que passaram por essa Poxa, que live. bacana, que legal. cara. Que E mais de bacana. 486 pessoas que de alguma forma interagiram. Interagiram. Então a gente tá aqui batendo recordes. Recordes e mais recordes. Gilson, tem que soltar a música do De quê? Nacional. Tan, tan, tan. Não, espera aí, deixa eu botar uma música aqui. O André, ele quer ser DJ, mas ele demora pra botar música. Cara, eu não tô acostumado com essa Demora. coisa aqui, cara. André, eu quero te fazer um desafio. Ah, Nós vamos tirar um dia, eu e você, nós vamos lá pro Cariacica Dal, fazer alguma coisa que tiver que fazer lá. Eu fiz uma capinal, que não tá. Vamos capinar o quintal. Tu vai ver coisa. É, tá vendo aí? Cadê a paródia dele? eu acho que o capinar o quintal minhas costas. Já começou Eu errado. lembrei agora Já um começou dia errado. que o meu pai me chamou Mas pra fazer uma seca lá. eu gosto de data. É o que? Sábado agora? Você tá querendo marcar? Não, sábado agora Não pode. Sábado não pode. Pode não. Vê com a Paula o dia e nós Pode vamos. deixar, não pode deixar que a gente fala. Vamos fazer melhor, André. Vamos fazer melhor? Quer chamar mais gente? Nós vamos chamar a nossa turma lá Dá Dos pela... futebol? dá Que pela- legal. Pra poder ir. Vamos ver se Entendeu? ele Nós consegue vamos lá ir. fazer alguma coisa, se tiver que pintar, fazer alguma coisa. Vou ver se eu consigo trazer a Mila pra te conhecer. Ah, que bom. Pessoalmente, mesmo com pandemia e tudo mais. ver se eu consigo marcar A Mila esse já cara. falou que ia filmar. Eu nem sei se isso é necessário. Eu acho que sim. Mas, né? Eu acho que sim, lógico que eu vou botar lá. Meu Deus. Vou fazer a gente... Vamos ver. Antes da gente... Eu vou terminar com a paródia da Irmã Maria depois. Mas... Isso não. Coitado do menino, rapaz. Eu queria saber com você o seguinte. A pandemia, ela trouxe várias faces, né? De dificuldades aí para muita gente. E hoje a gente consegue conversar, brincar, rir aqui, mas todo dia é um 7-1 diferente. É. Ontem eu abri uma notícia no Globo.com, ontem à noite, antes de dormir, e o título da matéria dizia que mais de 116 milhões de brasileiros já estão tendo problemas com a fome. Não sei se E vocês, hoje cedo também. se vocês chegaram a ver essa... Aí na hora eu pedi a calculadora, fui fazer conta, isso dá mais de 55% da população. E aí, independente de qualquer coisa.
Para o Cariacica Down, para as famílias atendidas pelo Cariacica Down, qual foi a maior dificuldade trazida pela pandemia? Eu sei que o trabalho que vocês realizam é um trabalho presencial, que depende muito do contato, que depende muito de estar ali. Eu sei que o serviço de vocês é essencial. Tanto a Mirla hoje ela trabalha na Pai da Serra. E eu lembro quando saiu o decreto do governador, ela recebeu uma folhinha da Pai. A Mirla é trabalhadora essencial, ela pode se locomover e tudo mais. Como que foi? Como está sendo Então, tudo isso? nós nos reinventamos muito no ano passado, né? Eu acho que nós somos a primeira ONG aqui do estado, a primeira pessoa do terceiro setor que trabalha com pessoas especiais que se reinventou. Nós recebemos até muitos elogios, né? Falando sobre isso. Imediatamente em março eu criei um comitê de crise para a gente poder se adaptar àquele momento ali. Então, nosso atendimento passou a ser online. Ah, mas como é que é, Paula? Claro que houve perdas, né, de aprendizado, não foi o desejado, mas o simples fato da gente ligar para a pessoa, para a casa dela, a gente viu o sorriso, a alegria, não perder esse contato, né? Então, nós começamos a também pedir às famílias um maior envolvimento. Então, as famílias passaram a trabalhar conosco. E nos reinventamos nos atendimentos online, entendeu? Conseguimos, no ano passado, muitas doações de cestas básicas, né? Nós tivemos muitas pessoas desempregadas. Então, nós conseguimos até dezembro, acredito em vocês. Até dezembro, de março a dezembro, nós demos cesta básica para os nossos familiares. Para os 80 famílias. 80 famílias. Que bacana. De março a dezembro. Nós tivemos cantores, né, do estado, que é o Rafael, que é um parceiro nosso, João Felipe e Rafael, são 2 sertanejos. De Viana? Fizeram a live, Sim. parece que não fizeram? Muito bons, tá? Eu vi Eles a são live. parceirão nosso e eles fizeram várias lives e trouxeram, né, as cestas básicas. Então, assim, teve até a arquidiocese, eu não sei falar o nome, Arautos do Evangelho. Arautos do Evangelho, Aqui de Cariacica também, que trouxe cesta básica. Teve o Marcelo, da Igreja Assembleia ali de Atolagem, que também trouxe cestas básicas. Marcelo? Marcelo se redimiu, não pagou, mas... Mas amanhã eu vou deixar uma cesta lá. E a Vanessa vai voltar a fazer o Pix. Pets. Então, assim, nós tivemos parceiros, assim, essenciais, sabe? Que nos ajudaram, que manteve mesmo. Então, mas o ano passado, é que eu falei para vocês, havia, né, mais disponibilidade. E esse ano a preocupação está sendo um pouco maior, né? Não existe, nem o município está falando ainda de cestas básicas, né? Nem para as escolas ainda, até porque a gente não sabe se se semana que vem volta, semana que vem, tá tudo muito incerto. Muito incerto. Voltamos à né? incerteza de março de 2020. Isso, então a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, entendeu? Por isso que a minha esperança hoje é fazer esse pé de meia com as rifas, com os apadrinhamentos, para que no segundo semestre, se Deus quiser, nossas emendas vão vir aí do nosso... Se Deus quiser. E nós vamos pressionar, tá? Nós vamos falar, nós vamos cobrar e vamos para cima. Tem que ser assim, porque se a gente não falar... Porque você imagina, Marcelo, se a gente sem dinheiro, a gente Não, faz não- esse trabalho, Não é fácil. Não, você imagina a gente com um dinheiro, né? consegue atender Ó, muita tem gente que me pergunta se... mas eu dou para vocês através do Capixabap. Sim. Não doa, tá, gente? Cariacica Down, tá Não é o bom? Vitória da. lá é o Então, Vitória Down. Doe pra gente aqui mesmo, na nossa associação, através dos nossos telefones. Às vezes é até bom, né, o Paulo falar em relação ao empresariado de Cariacica. Eu sei que vive um momento muito difícil. Eu sinto isso na pele também. O André tem acompanhado isso também. Mas talvez o pouquinho, né, que cada um puder fazer, eu acho que dá para a gente contribuir. É um projeto de Cariacica, Isso. né, da cidade de Cariacica. Não atende só as famílias de Cariacica, mas é um projeto de O Cariacica. doutor né? Leandro sempre me fala isso pra mim. Procura empresário de Cariacica, vai pra rede particular, né? E aí, o que acontece? Ele acaba que... Leandro é um amigo, né? Que me dá conselhos, assim, sempre. Gosto muito dele. Então, assim, hoje, por exemplo, se Deus quiser, a gente fechou uma parceria legal aí com a Farmácia Mônica. Que bacana. Entendeu?
Uma live do ano passado também que eu esqueci de citar foi do Alemão do Forró, patrocinado pela Farmácia Mônica. Olha só. Entendeu? Não foi tudo pro Carência Cadal, mas veio uma boa porcentagem Nossa, mas das se cestas ajuda, básicas. vamos Entendeu? comprar os nossos remédios na farmácia Mônica. Nós temos que ajudar. Isso Nós aí. temos que contribuir. Se está ajudando... A Mirna tá falando aqui, se você quer ajudar, vai lá dar aula. Deixa você sozinho dando aula lá. Nossa. Vai ser um desafio, hein? Vai ser um grande desafio. Mas eu tô tentando puxar na memória aqui, porque a gente tá falando sobre doações e tal. E eu gosto de ouvir podcast. Não é à toa que a gente está fazendo aqui. E eu aprendi a ouvir podcast durante o período de pandemia. E eu escuto podcast de 3 horas e meia de duração, porque eu pego um assunto e você vai ouvir. Eu também uso. E uns assuntos muito aleatórios. E eu lembro que eu escutei um do Gaules, que é um cara que é streamer de gamer. Eu não sabia nem o que era isso, nada. Eu fui ouvindo lá e ele falando a respeito disso. E ele falando do início dele, né, como é que foi e tal. E falando do momento que ele passou de dificuldade na vida, que ele não tinha dinheiro, que ele estava com depressão e tal. E ele fala que foi o momento da vida que ele mais ajudou as pessoas. Por quê? Ele saía de manhã para tomar café. Se vocês quiserem ouvir depois, eu não lembro. Eu acho que foi no Flow. Se eu não me engano, se eu não acredito, foi no Flow. Ele saía de manhã para tomar café. Ele ia lá tomar café na padaria e passava de alguém na rua. Você tá com fome, tô? Vamos ali. Ao invés de tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha, a gente vai comer 2 pães com manteiga e um café no copo. Isso aí. Ah, você tá precisando de um chinelo? Pô, eu tenho o meu aqui, toma. Ah, o dinheiro que eu tenho hoje dá para comprar verdura para comprar 4 dias e beber água e correr e tal. Então, quando a gente tá, eu acho que puxando o gancho porque a Larissa falou aqui, a Larissa tá falando mais coisa. Daqui a pouco eu vou ler de novo. A Larissa tá bem... A Larissa Ela tá aqui fala pra falando. caramba. falando Não, bastante. mas e são coisas... Até pedir desculpa, Larissa, né, Dé? Que a gente não leu todos os Não, comentários. mas antes de terminar, a gente dá uma passada de Mas olho ela é rápido aqui. excelente profissional. É... Assim como a Jaqueline, depois eu vou falar das minhas meninas lá. Perdi meu fio aqui. Tava falando sobre ajuda. Ele fala no podcast dele que o momento que mais ajudou foi quando ele tinha menos. Porque talvez foi porque ele conseguia enxergar a dor do outro. Exatamente, foi Aquele filme que a gente, não sei se vocês assistiram, é do Netflix, eu esqueci o nome do abençoado do filme, agora, O Poço. O Poço. que o menino caiu lá dentro. Não, O Poço, ele é um filme em que é meio sei não. esquisito o filme. Ele mostra o protagonista, começa com um banquete Gabriel falou chegando. que é excelente o filme lá. Começa com um banquete chegando. Queremos você aqui, hein? E o poço é o quê? Você tem do número 1 até o número lá embaixo. E o banquete ele vai passando do 1, do 2, do 3, do tal, do tal. E em determinado momento do filme ele tá lá no 100 e tanto, em outro momento ele tá lá no 50. E dependendo da posição que ele tem mais acesso à comida, ele tem mais acesso O poço. às coisas que estão ali. Só que a ideia do filme não é falar sobre comida. Isso aí é uma ideia paralela. A ideia principal do filme, para mim, pelo menos, é que ninguém olha para baixo. Todo mundo olha só para cima. E você só consegue enxergar e sentir, talvez, a dor que o outro tá, se você passar lá na... Para quem assistiu o filme, se você estiver na cela 100, quem tá na cela 1 tá se deixando para quem tá lá na cela 100. Ele não tá vendo o sofrimento daquela pessoa. O do 2 já tá olhando para 1 com inveja. O do 3 pro 2, por assim vai. Mas quem tá lá embaixo, que tá chegando só migalha ali no filme, ele também não consegue olhar para baixo. O cara que tá abaixo dele tá pior do que ele ainda. Ele só consegue olhar para cima. E o protagonista do filme, ele quer fazer de uma forma em que todos consigam ter acesso àquilo ali. E ele não consegue, porque é impossível você conseguir colocar na cabeça de quem tá lá em cima, de quem tá embaixo tá passando por necessidade, porque são realidades completamente diferentes. E aí, quando a gente traz para nossa realidade, talvez só quando a gente passa por algum tipo de dificuldade, e aí uma das lições que a pandemia está trazendo, que está todo mundo ficando, percebendo que é finito, percebendo que vai morrer uma hora, e aí você começa a olhar um pouquinho para o lado. Posso ajudar. A gente fala isso aqui em outras transmissões. Não temos muito. Precisou? A gente vai dar um jeito de ajudar. Exatamente. Não sei com o quê. Com óleo, com cesta básica, com dinheiro, não sei com o quê. Mas as pessoas precisam aprender a falar também. Sim. Ninguém tem bola de cristal para saber o que está acontecendo. O Felipe, na semana passada, quando esteve aqui, o Felipe é um pastor aqui da Presbiteriana de Campo Grande.
ele falou que às vezes as pessoas estão dentro da igreja, passando por dificuldade dentro da igreja, do lado dele, e ele não sabe porque a pessoa não fala. Então fica o nosso apelo mais uma vez. Isso aí. Falem. Tá passando por alguma coisa? Falem. Se aproxime. Se né? aproxime, fala alguma coisa. Acho que a nossa gravação aí encerrou. Parece que voltou. Tá atrapalhando. Eu vou parar minha fala para poder acertar isso. Enquanto... Mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu só queria ressaltar aqui, ó, a minha esposa, né? Não podia ser outra, né? Falou, Marcelo é o homem com o melhor coração que eu conheço. Pode chamar ele para ajudar. Ah, Mas é mesmo. Ela me colocou já na... que bonitinho. Você viu, né? Você viu que ela me colocou. A Ela não Larissa- pode ir porque ela tá grávida. Grávida não pode fazer isso. porque ele falou. É, Aí ela. e a Larissa colocou aqui, interessante, a André falou assim, ó, a primeira vez que eu vejo alguém que realmente entendeu esse filme. É porque quando eu assisti o filme, eu conversei muito com o Ivan. Aham. Dr. Ivan Ramos. E eu saí do filme sem entender nada. Eu falei, gente, que filme horroroso, cara. Refaça o comentário, Larissa. Que filme horroroso. Só que eu fui conversar. Eu fui conversar. Tóxico. Ivan que entendeu, explicou Eu fui ele, conversar. entendeu? Aí quando eu comecei a conversar com ele, parece que os horizontes foram... Ivan é um cara muito Ivan inteligente, é pastor né? agora também, né? O Ivan? É pastor agora. Ah, não sabia não. Bacana. Não sabia mesmo não. É porque tem muito tempo que eu não vejo o Ivan. O Ivan, ele foi umas vezes lá, mas Vai depois casar não vi mais. também. Vai. Bacana. É. Todo mundo vai casar, gente. Casem é ótimo. Casem, é ótimo. Se Ó, o fosse Sandro ruim, ninguém Nascimento casava. falando aí, ó, turma fantástica no Cariacicadal. Deixa eu só ver a câmera aqui. Jaqueline, Thaísa, Larissa, Denner, Então, Saulo. deixa eu falar um pouquinho dos Pode ficar à vontade, meus Paula. profissionais. Nós não estamos aqui porque nós somos bons 100%, né? O bom gestor, eu aprendi isso com um grande homem, que eu admiro, que é um gestor... Para mim, foi um grande gestor, que foi o nosso ex-secretário de esporte, com o Edivaldo Elache. E ele sempre falou isso para mim, o grande gestor é aquele que delega, né? Então, a gente vai aprendendo na vida com algumas pessoas, com alguns exemplos, ninguém sabe, nasce sabendo. E eu consegui, Deus me deu a sabedoria de conseguir reunir uma equipe muito top no Cariacicadal, né? Que são os administrativos, que é a Thaísa. Eu falo sempre, Marcelo, nós que somos evangélicos sempre falamos isso, né? Que Deus aproxima as pessoas de nós, né? Exatamente. Então, eu tenho a Thaísa, que é a minha gerente administrativa do Cariacicadal hoje. E ela tá lá nos ajudando. É assim, meu braço direito, sabe? Em tudo, em questão financeira, administrativa. Ela que é meu braço direito lá. Isso é muito bacana. Né? Eu tenho a coordenadora Jaqueline, que é a coordenadora pedagógica. Que ela não é só coordenadora pedagógica. Ela me ajuda com as mídias, me aconselha, é uma amiga, né? Trabalha juntamente comigo ali em todos os sentidos do Cariacicadal, corre atrás de parceiros, é uma pessoa assim dinâmica, Que né? bacana. Faz posts, corre atrás de parceiros, sabe? Uma pessoa que veio assim, que foi um acerto, sabe? Que eu dei assim, falei... Eu lembro, eu sempre conto essa história, que a Jaqueline mandou o currículo dela e ela estava em Búzios. Eu queria fazer entrevista com ela e falei, não vai não. Já que ela está em Búzios, deixa ela lá. Mas aí depois eu fui ler o currículo dela, só olhei assim para minha vice-diretora e falei, eu quero essa menina aqui, pode chamar ela, ver o dia que ela pode vir. Pode vir. Né? que- Eu acertei mesmo. E nós temos o Denner, não sei se vocês conhecem o Denner. Ele é um diretor do Cariacicadal também, mas Que também é o bacana. nosso faz tudo. É o Severino do Cariacicadal. Ele é primo do Valfredo? Não, É porque eu não. vi Denis Serrano. Serrano. Ele é o Severino, ele faz tudo. As mídias, os vídeos, é tudo com ele. Que Locução, entendeu? Ajuda a gente demais, assim, 24 horas. A Brunella, que também é uma professora, pedagoga da diretoria, que também parceria 100%, o tempo todo está correndo atrás. São pessoas que eu estou citando que vivem o Cariacicadal, que respiram Que o respira o Cariacicadal. Cariacicadal, E isso já aí. acordam assim, o que a gente pode fazer hoje? Não, isso é muito bacana. Entendeu? Isso é muito A gente bacana. já acorda assim, vamos fazer o que hoje? E a Larissa agora que veio somar com a equipe, né? Pra estar nos ajudando aí. Conversar, tá vendo aqui, cara? Que tá entrando no mesmo gás que a gente, entendeu? Nossa, que legal. Muito legal. É muito importante falar dessas pessoas porque eu acho que precisa realmente dar honra a quem merece honra. Isso.
né? São pessoas Não que sou eu, lutam. entendeu? Às vezes eu tô muito mal. Sim, E claro. a gente não é 100%, né? O tempo todo, né? Não, com certeza. Tem dias que a gente baqueia mesmo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E aí elas são aquela brisa que vem Exatamente. e segura a onda, a peteca ali, entendeu? Não, que bom. Parabéns, pessoal. A equipe do Cariacica Down aí, ó, que Deus abençoe e continue abençoando vocês. Queria ressaltar aqui o Alex e a Danúbia. Estão lá dos Estados Unidos, tá? São amigos meus, tem uns 2 ou 3 anos que eu não vejo eles, o Robinho. Um abraço aí pro pessoal eu acredito que estão em Boston, se eu não me engano. Se não estiver, me perdoe, né? Elismar Paiva também está nos acompanhando. Sandro Nascimento, né? Que é o pai da Alice. Nós temos muitas pessoas falando. Guido Gava Correia, excelente reflexão. Que no final de tudo, essa situação possa despertar a empatia da galera. E é tudo que você falou, né, André? Acho que o filme, ele reflete muito isso, né? A questão da empatia. A gente também sentir a dor do próximo e nós temos aprendido muito isso. Na verdade, o mais doído do filme é que você observa que... E a maior lição que ele deu pra mim, eu não posso, né, falar com muita gente, é que a gente tá sempre olhando pra cima, a gente nunca para pra olhar pro lado nem pra baixo. A gente tá sempre pensando no... E eu falo isso até de nós mesmos. Sempre pensando no trabalho de amanhã, no que vai fazer amanhã, na conta de amanhã, tem que fazer, vai tem que não sei o conquistar. quê. E, não, esse carro tá bom, mas a gente já tem que pensar no próximo. Trocar, Esse telefone tá legal, mas já lançaram o outro e tal. E a gente entrou num círculo Redemoinho, né? vicioso, assim, que a gente não tá fazendo as coisas sem saber, às vezes, nem por quê. Então, a gente não sabe os sinais. Eu acredito muito nisso. Talvez a pandemia veio mesmo para parar a gente. A gente deu uma parada, entendeu? O dia que a Terra parou mesmo, literalmente. Exatamente. Eu acho não, pra mim o maior aprendizado da pandemia foi isso. Foi frear. Primeiro a gente quase fica doido. Eu até usei uma expressão numa live, namora com a loucura. E depois que você consegue se situar, aí você percebe que começa a fazer sentido, começa a ter razão. Porque num primeiro momento né? Você fica assim, gente, eu venho no ritmo de trabalho, pá. De repente, sempre pensando depois. Depois, projeto. Não, esse aqui tá legal, mas não deu tempo nem de curtir isso, eu já tô pensando no próximo. E aí, de repente, você começa a valorizar tomar café com sua avó. Exatamente. Você começa a valorizar fazer churrasco. Isso aí. Com o irmão. Chegar em casa, ver Chegar seus em casa, filhos. exatamente. Ver o cachorro. Fazer uma pizza com eles, um cachorro quente. É isso aí. É verdade mesmo. Entendeu? E, gente, acho que chegamos no final da nossa conversa, né? batemos Eu acho que precisa de ter uma parte 2, né, André? Batemos recordes. Depois de com recordes e recordes. trazer alguém, a Larissa, né? Pode trazer a Larissa, pode trazer a Thaísa, A Jaqueline. a Jaqueline, o Denner, para falar um pouco. Paulo, eu queria que você soubesse que nós aqui do Pod Capixaba Cash estamos usando o Cariacica Online aí. Nós estamos totalmente aberto que você precisar, tá? Cariacica Down, você sabe disso, você pode mandar mensagem. Às vezes a gente, na correria da vida, acaba não dando muita atenção, indo lá, aquela coisa, conversando. Mas foi muito bom essa conversa. Eu te falo que ela foi muito boa para mim. Eu acredito que o André também tem o mesmo a falar, que nós precisamos nos ajudar, né? É uma causa que nós temos que lutar por ela, sim, né? Temos que lutar, temos que falar, porque são 84 famílias, se eu não me engano. Eu achei muito interessante o que você falou. Eu tô indo aqui. 83? A Larissa comentou aqui. A Larissa colocou assim, melhor não, eu falo muito, vai ser uma live solo. No primeiro podcast que a gente gravou, eu pensei que era um monólogo, que o Marcelo disparou, esqueceu do ré da mesa. Então vem, Larissa, que a gente vai dominar esse negócio Pronto. aqui. Vai durar 7 horas de live. Eu vou embora, deixar isso Pede o começando pessoal aí. para estar seguindo a gente aí no Instagram, do Cariacica Down, @Cariacica Down. Tem como colocar na tela? Não tem, né? Não, né, aqui não, mas no vídeo que vai Que lá pra eles vão ter informações YouTube tem. assim. Todo dia a gente Vocês estão quantos posta. seguidores hoje no Instagram? 4.500. Bastante gente. Se Bastante. cada um doasse R$1 por mês, já ajudava bastante. Então lá tem as informações da rifa, do apadrinhamento. E tem nosso telefone. É só ir no link direto que já fala mas- diretamente conosco. É @Cariacica Down, telefone
99812-9577. Perfeito. Mais algum outro canal? que você já falou? Facebook, né? Facebook. E tem um canal do YouTube também. Nós temos a nossa página também. Crescica Dal. Página, o que você falar? É o Site. É o site. Ah, perfeito. Perfeito. Show de bola. Tá? Mais alguma coisa, Marcelo? Não, eu queria agradecer a Paula. Paula, parceira nossa aí, eu tenho certeza que a gente fica muito... Ela está feliz com essa oportunidade, né, Paula? Sim, de falar, né? De mostrar quem Crescica. mostrar. Nós estamos aqui. Justamente, estamos aqui. Então eu só quero implorar. Pessoal, por favor, vamos lá ver a questão do apadrinhamento, tá? É muito importante mesmo, porque são R$30. Isso. Né? Se nós tivermos 100 pessoas apadrinhadas, 100 pessoas apadrinhando, são 3.000. E aí a gente puxa de R$30 é o valor de um hambúrguer. Exatamente. É um lanche que você faz. Exatamente. Deixa de comer um hambúrguer e apadrinha uma criança. São 4 balas fine. Eu não sei. Nossa. Bala fina é caro. Você já tá pensando nisso porque vai ser bebê já? É Isso? que eu como mesmo. Pra mim, eu sou viciado nisso. Descobriu pra onde tá indo o dinheiro do Crescica de Canal. Eu era viciado, Vou né? ter que ir lá no supermercado. São quantos litros de gasolina, né? Hoje? 5 litros de gasolina. O quê? R$30? É. Não, pai, deve R$5 o litro de 6 vezes 5, litros de gasolina. 6 litros de gasolina. 30 litros de gasolina, quem dera. né? Não, 5, E a falei. cerveja? Se você for puxar Fala, pra quem André. bebe Heineken aí, é R$10 a garrafa de 600 ml. São 3 garrafas. Então, deixa de beber 3 garrafinhas. Né? Exatamente. Um vinho, Um vinho, uma peça de queijo. uma peça de queijo. São várias coisas assim, que a pessoa pode abrir mão daquele confortozinho pra poder ajudar. Mas a gente brinca e é verdade mesmo. E pra gente terminar, né, eu não poderia deixar passar em branco. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Ó, Lembrando que não sou eu, tá, Perdoe gente? o traje de você tem que colocar o entreter. jacinto no ponto. Camisa amassada, gravata lilás. Bem na hora da vigília que a senhora não vai mais faz quem tá 3 dias cantando que aí? Tony, não corta o morre. áudio do André, por favor. Sua filha me mandou uns torpeios. André, você me manda isso no Uma foto WhatsApp. pelada, Agora? que ela Agora? fala. Quer ver, André? Eu tô Segura um sozinha, pouquinho aí. Vou colocar no correndo aqui stories na do Crescica minha Dal. casa. Essa situação, ela perguntou, quem é? Esse rapaz que tá cantando, engraçado que eu escrevi essa letra pra ele, né? Ele queria, escrevi. E hoje ele streamer ele é também. um dos maiores streams de Free Fire, né? Chamado El Gato. Aí ele esqueceu da gente. Ah, que pena, mentira. Aí ele esqueceu. Então, assim, o que o André falou é verdade mesmo. Tem 10 milhões de visualizações. 10 milhões, eu não sei nem falar esse número aqui, 10 milhões e 7.380 visualizações. Então nós vamos fazer aí uma pro Cariacica Dal e junto com a Mirla pra ela botar Turma uma da Mirloca. turma da Mirloca. E assim, Paula, mais alguma consideração que você gostaria de fazer? Não, só isso mesmo. Agradecer a vocês, né, pela oportunidade. A gente está divulgando o Cariacica Dal aqui no nosso município. Pedir o pessoal para vir abraçar a nossa causa, né? 30 voluntários, imagina vocês, diretos, fora os indiretos, né? São pessoas esporádicas, né? E o Marcelo acabou de se colocar também para poder ir lá Isso. capinar. Então, Eu e e André, me colocar, né? eu e Então, André vamos lá capinar o quintal. eu comprei uma máquina pro sogro lá de cortar. Não, André, capinar, não é eu tô grama não. precisando tá? de consertar lá, fazer, sabe o quê? Uma cisterna de caixa d'água, tá? Quem ia fazer era o seu Rubens. Seu Rubens faleceu na O que que é uma sexta-feira. cisterna de Vou caixa procurar no Google depois, no YouTube, como fazer uma cisterna. Esses negocinhos, essas bobeiras De caixa assim, d'água. negocinho elétrico e tal, eu consigo fazer, mas eu tenho que saber o que é, né? Paula, Porque- É vergonha, mas eu não sei Você trocar. acredita que seu Rubens ligou pra mim? Aí falou assim, eu vou te ajudar, vou te ajudar. No dia da sexta-feira, eu liguei pra ele e falei, seu Rubens, vem buscar seu ovo de Páscoa. Uhum. Aí ele tinha falecido já. Oh, meu Deus. Ele sempre falava assim comigo, eu ligava, né? Tinha uma doação, já sexta, eu sempre contemplei meus profissionais também, né? Aí ele falava, oba, vou mandar meu moleque aí. Aham. E aquele dia, nossa, eu fiquei muito mal aquele dia, porque eu não tive a resposta. Mas, assim, até de pedreiro, tô falando da cisterna, porque até pedreiro voluntário a gente precisa lá, tá, galera? Claro. Então, quem puder estar nos ajudando. Aproveitar. Eu venho conversando isso muito com a Maola, que a pandemia nos deu a oportunidade
de entender e aproveitar o dia. Uhum. No início eu reclamei muito. Tô em casa, tô em casa. Sem fazer nada, né? Depois eu falei, cara, eu tô em casa. Eu posso usar esse tempo para ler, para estudar, Isso aí. para ver o sol se pôr, para ver o sol nascer, para ir no Carência Central fazer alguma coisa. Aproveitar agora, porque quando a vida voltar ao normal, Acelerar de novo. Exatamente. acabou esse tempo. E agora a gente termina aguardando a paródia do nosso amigo Marcelo. E a Thaisa falando, estamos esperando vocês Ah, para sim, limparem o quintal e colocar água no banheiro. Água no banheiro, essa parte eu não sei se é assim. Mas nós vamos dar um jeito. Nós vamos levar um. Estão pedindo galera aqui lá. parte 2, gostei, achei legal. É, o Sandro botou. Sandro, obrigado pela sua audiência, tá? E parabéns pelo paizão que você é aí, né? Ele é um paizão. Paizão Família aí da toda Alice, a envolvida. família Alice, toda, né? Alice tem uma irmã também chamada Amanda, que é outra irmãzona, Olha sabe? só, que bacana. Vou deixar Uma aqui até o irmãzona. convite pro Lido, tá, Lido? Vamos lá com a gente também ajudar. O Lido ele é engenheiro elétrico. Vai Aí, que ó. ele E aí? ajuda lá, né? Eles sabem que eu tô falando cisterna, é porque nós temos uma caixa d'água e a bomba não tá chegando lá em cima. Então tem que botar tipo uma reserva embaixo. Entendeu? Ah, entendi. Fala, que você não sabe fazer, não. Não, eu não sei fazer, mas eu sei o que é. É porque eu fiz ele lá no prédio. Você não eu sei soube o fazer que um café aquele dia no escritório, Ah, não, é mas... porque era desconhecido. Era desconhecido. Falar em café, R$30 é a caixinha de cápsula. Mas nós estamos tomando de pó mesmo. Então não. Dá de ser Glória. mentiroso. Então não. Que glória! Nossa! Irmã Maria, Olha só. deixa eu orar pra sua filha. Olha só. Ela deve estar com pomba gira. Essa É esse? menina que Eu é mentira do conheço céu. Esse menino é o Rodrigo Fernandes. Ô, irmã Maria. Não, mas é a sua paródia? Eu escrevi. Gente, eu conheço essa paródia! Ela deve estar com pomba gira. Gente, obrigado. Essa Boa noite. Eu conheço, gente! Valeu. é Paula, conhecida brigadão, hein? como a Eu que Jezabel. agradeço. Você conhece, Eu conheço!